Epa, peraí. Então, iniciando a gravação aqui, vamos começar nossa aula 14. É, Então, um- como eu comecei a dizer, né, saindo dessa linha um pouquinho, mas não muito, dessa questão de falar dos módulos específicos, ao invés de a gente seguir aqui falando de PP, PM, QM, SD e tal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre perfis de acesso, tá? É uma coisa que, porque isso também é algo que é bastante inerente do SAP, né? É abrangente pra caramba, é bastante complexo, tem equipes específicas dedicadas para cuidar disso, mas principalmente porque é uma coisa que toca todo mundo, né? O usuário de SAP tem que ter ali o seu perfil de acesso, que pode ter ali os acessos mínimos ou pode ter é, algo mais direcionado para o seu dia a dia ali, né? Então meio que se separa essa questão de perfil, se separa de uma forma geral, os usuários das empresas costumam separar em dois ou três grandes grupos, que são grupos de gestores, que geralmente são pessoas que entram nessa pessoa para provar as coisas, né? Sempre tem aquele gerente ali que acaba entrando só para provar um pedido de compra, para provar uma folha de medição, ou para provar, sei lá, alguma coisa do ponto de vista de custo, é, alguma despesa ou alguma coisa do processo da área dele ali, né, e tal. Então essas pessoas têm perfis, apesar de gestores, né, têm perfis geralmente mais limitados, com poucas transações, porque eles não ficam ali no SAP fazendo as coisas no dia a dia, né, salvo as raras exceções. Então tem muito desse pacote de pessoas, desse pacote de usuários, digamos assim. E por outro lado, temos os usuários que são mais do dia a dia, ali, né? Que vão ter muito mais transações, muito mais objeto de autorização e tal. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E tem um terceiro perfil que geralmente é o perfil de tem mais a ver com a TI, né? Que são áreas que tem, principalmente do funcional mesmo, dos analistas funcionais, que são pessoas que têm acessos de visualização, né? Raramente têm acessos de criação, de edição ali, de manutenção de alguma coisa. Então tem muitos acessos de exibição, não fazem nada efetivamente no ambiente ou próximo disso, né? Geralmente tem um acesso de exibição com nível alto, assim, consegue visualizar muita coisa dentro do sistema, mas consegue criar e modificar um número bastante limitado de coisas ali dentro do ambiente produtivo, né? Isso que eu estou falando. Ó, começou a discoteca aqui da minha câmera. Isso eu digo dentro do ambiente produtivo. Dentro do ambiente de homologação, do ambiente de dev, aí já é outra história, né? Aí geralmente já os acessos de TI já são bem mais completos, óbvio, por motivos óbvios. Beleza, então vamos falar um pouquinho aqui de perfil de acesso e como que isso separa. Depois, se der tempo, a gente fala um pouco sobre os módulos aqui de novo. SU01D e Swing. Quem são essas primas aqui? São as duas transações principais. Ah, tá. Então, peraí. Antes de eu falar especificamente da transação, né, ainda num overall sobre. Deixa eu até colocar aqui, ó. Visão geral. Sobre perfis de acessos. Então, só para deixar claro, né? Quando a gente fala de perfis de acessos, a gente basicamente está falando sobre a separação entre transações e objeto de autorizações. Ou seja, é aquilo, existe sempre um perfil atribuído ao seu usuário no SAP. Como é que funciona a gestão de acesso no SAP, né? Você vai ter um perfil de acesso atribuído ao seu usuário e dentro daquele perfil você tem ali todas as liberações que você tem, né? Se você pode acessar uma transação ou não, isso está vinculado ao seu perfil de acesso. Isso está definido no seu perfil de acesso. E geralmente esse perfil de acesso é compartilhado com outras pessoas, né? Com outros usuários ali no SAP. Ó, Rogério Cabral entrou. Bom dia, mano. Bom dia. Bom dia, Cabral. Desculpem-me. Meu celular não despertou, meu relógio não despertou, não sei o que aconteceu. É sábado. Nossa, mano. Ô, botei 3 despertadores no meu relógio, sério mesmo. Não despertou não, passou direto. Não sei o que que rolou, depois eu vou olhar, mas foi mal aí. Esquenta não. Aí que você pôs pra despertar no domingo, velho. Hoje é sábado. Não, o pior é que o meu alarme fica diariamente, mano. Eu simplesmente coloquei pra despertar, coloquei pra despertar 6 horas da manhã, coloquei um 5h30, um 15 para 6 e um 6, pra não ter perigo de passar, só que não despertou. Não sei por quê. O que acontece comigo, Cabral, é o modo zumbi. Eu, sem ver, eu tiro o despertador quando eu tô com muito sono, cara. Cara, mas no relógio eu não faço isso. Eu fazia isso muito no celular, mas agora eu ponho o relógio pra não acordar a Dai, né? Então, porque o relógio só vibra no meu braço. Então eu tô achando que eu desliguei a vibração também, ele ficou no silencioso, O pode meu ser, não relógio é o sei. backup.
Se eu não acordar, o relógio vibre depois. Mas foi mal. Vamos lá, vamos voltar aí, porque o Elzinho Esquenta fica bravo não. com a gente. Tá tudo beleza. Deixa eu ver se melhora. Volta, discoteca. Tuts, 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 tuts. Não vai dar, não. Ah, parou. Então, beleza. Então, assim, quando a gente fala de. Quando a gente tem um perfil de acesso atribuído ao nosso usuário, é lá que estão os acessos que a gente vai ter, né? E como que funciona essa questão, então, de transação e objeto de autorização, né? Transação é quando você coloca ali o nome da transação, dá um enter e a transação explode na sua cara, né? Então, você abre a primeira tela ali da transação, beleza. Já significa que você tem acesso ao a T-code ali que a gente chama, né? Que é a transação. T-code é a forma técnica ali como o SAP trata o objeto de autorização que dá acesso às transações, né? Então, quando você consegue acessar uma transação, minimamente você tem o acesso a T-code daquela transação. Então, sei lá, uma CO01 da vida, uma VA01, uma IW21, etc. Você vai ter que ter acesso à transação para depois você conseguir dar o próximo passo, que é acessar a próxima tela ali, né? Geralmente tem uma primeira tela ali de passagem de parâmetro, e quando você vai passar da primeira para a segunda tela ali para fazer aquilo que efetivamente você quer, se for um relatório para fazer uma consulta, ou sei lá, se for W21 que eu dei de exemplo aqui, você abrir uma nota lá para você conseguir criar a nota de manutenção e tal. Então, quando você passa da primeira para a segunda tela, ele vai validar mais alguns objetos de autorização, e aí é que mora geralmente o problema das pessoas, né? É muito comum você ter acesso à transação e não consegue acessar o próximo passo, a próxima tela ali daquela transação, porque te falta algum objeto de autorização, né? Já aconteceu com o Selago muitas vezes ou não? Várias vezes, inclusive eu tô com a solicitação em aberto para correção de objeto. É isso aí. Então a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona aqui por trás ali do que a gente enxerga enquanto usuário, né? Para que a gente consiga tanto melhorar as nossas solicitações, conversar de forma mais fácil, né, com a galera de perfil de acesso ali, com o time de base que geralmente atende isso. E óbvio, né, enquanto funcionais, é importante conhecer isso também, porque passa por nós o tempo todo. Apesar de que num mundo perfeito os funcionais não precisam passar no meio desse processo aqui, tá? Geralmente a área de negócio conversando direto com o time de base, conversando assim, não precisa nem conversar, né? Abertura de chamada, o time de bases lá é que vai tratar esses acessos, mas é bem importante que a gente conheça, tanto para nós enquanto usuários, que a gente também vai precisar desses acessos ali em produção, né? Ou mesmo que seja em outro ambiente, quanto para suportar as áreas de negócio, né? Que é a nossa missão no fim do dia. Então é bem comum a galera pedir ajuda para entender, interpretar alguma coisa ali que não está conseguindo acessar, e o funcional entrar no meio do processo ali para ajudar a azeitar a conversa com o time de security. Bom, então falando um pouquinho sobre o time de security, né? Quem faz gestão desses dados aqui? Geralmente, esse processo é gerenciado por uma equipe de bases que tem um braço em security ali, né? Que eles chamam de base security. É, o que que acontece? O Basis é o cara que vai cuidar ali, como já falamos aqui em outras aulas, né? O cara que vai cuidar da sua infraestrutura, digamos assim, por trás do SAP. E outras cositas más. E passa por isso essa questão de acessos de perfis. Então, quem cuida dos acessos, quem faz a liberação dos acessos na prática, é um Basis. E aí, dentro do universo de Basis, de forma geral, ele separa entre o cara que é Basis mesmo, que vai cuidar da parte de banco, de disponibilidade de servidor, etc, etc, a parte de infra mesmo, e os caras que cuidam só dessa parte de perfis de acesso. Pra vocês verem o quanto isso é complexo. Às vezes tem equipes, tem empresas, tem equipes para cuidarem só disso, não é nem uma pessoa só. Para cenários mais enxutos, às vezes um base só cuida tanto da parte de security quanto do restante das coisas, mas minimamente costuma ter dois, para um para cuidar de security, um para cuidar da parte do restante, né, vamos dizer assim. E às vezes você tem até times maiores, dependendo do tamanho da sua empresa, da quantidade de usuários que você tem, né? E da quantidade que você movimenta ali. Então, é o Base Security que faz essa parte de gestão de acessos, tá? Que é uma combinação Diegão, bastante complexa. Diga. lá no início você dividiu os perfis em três classificações. Você falou gerencial. Isso. Quais foram os outros dois, por favor? TI TI? e demais usuários, né? Entendi. Por- Fechou. Porque geralmente os de TI é o que eu comentei, né? São pessoas que têm níveis de acesso de exibição muito alto, geralmente conseguem visualizar muita coisa. Isso eu estou falando só de ambiente de produção, né? Vamos focar aqui só em ambiente de produção. Então conseguem visualizar muitas coisas no ambiente produtivo, mas não conseguem fazer praticamente nada.
Então, geralmente, essa é a característica aí do perfil de TI. E de gestor é aquela história, né? Praticamente só aprova ali as coisas, porque gestor não fica ali o dia inteiro fuçando nas coisas. De novo, né? Claro, existem exceções. Se pegar, por exemplo, a gerente do meu irmão, ela já é bastante ativa ali, porque é questão de perfil mesmo, e óbvio também a posição dela exige um pouco isso, mas tem muitos gerentes que entram no SAP para ficar aprovando medição e pedido, e não Ela é faz mais mais nada. usuária que nós, né? É, Ela é braba, ela é hands-on total. então é um perfil diferente, né? Um perfil, agora não um perfil do SAP, né? Um perfil de pessoa, né? Diferente, de profissional. E também porque às vezes a posição daquele gerente ali é uma posição que não é só de gestor aprovador, né? É um gestor realmente ativo ali, participa das atividades do dia a dia e tal. Enfim, mas de uma forma geral, né? Claro que eu estou generalizando aqui. Tem esses perfis de gestores aí que são um acesso bastante limitado. Se você for pegar o perfil mais simples de administrar, são esses de gestores, que são poucos acessos, então costuma ser mais fácil. Por outro lado, eles costumam ter uns objetos de autorização um pouquinho mais complicado ali. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão de transação e objeto de autorização, né? Como eu disse, a gente estava falando sobre essa parte mais de tipo, quando você consegue acessar uma primeira tela da transação ali, você já sabe que você tem pelo menos acesso à transação, então você já deu um primeiro passo, né? Digamos assim. Então, é muito comum a galera ligar na TI e falar, tô sem acesso à transação tal. Isso, num primeiro momento, para quem é de TI, no primeiro momento, quando a pessoa escuta, ela já pensa assim: bom, pode ser que ela tenha acesso à transação e não tenha acesso a um objeto de autorização. Mas para o usuário, o que ele visualiza ali é que ele não tem acesso à transação, né? Então, o que, que geralmente se pede quando a galera liga e fala que não tem acesso à transação tal? Ah, me manda um print da SU53. Já deve ter citado muito isso. É dessa forma que vocês trabalham também lá, Gu? Quando você não tem algum acesso, a galera já te pede uma SU53 ou não? Aí com a prática, né, do tempo, a gente mesmo já vai lá, faz e já abre o incidente ou faz o contato com a pessoa já com o print nas mãos. Boa. É isso aí. Então, assim, quando a gente, assim, né, a gente enquanto TI pede o print da SU53, é para a gente identificar, primeiro, se é falta de transação ou se é falta de objeto de autorização. Só de bater o olho ali, quem conhece a estrutura da SU53 já consegue identificar se é uma coisa ou se é outra, né? Porque ele grita com a T-code ali quando é falta de alguma transação e quando é objeto de autorização, ele já mostra qual que é o objeto de autorização e o que está faltando ali, né? O SAP já Vermelhinho, né? acusa isso, já grita ali vermelhinho ali. Como é que, o que que precisa, né, para você fazer aquele processo que você está tentando fazer. Então, beleza, entendemos essa questão de transação é uma coisa, objeto de autorização é outra coisa, tá? Então, quando você tem acesso à transação, beleza, você já sabe que é verdade que você tem acesso à transação. E quando você não tem acesso, pode ser que você não tenha acesso a T-code ou que falte algum objeto de autorização, porque alguns objetos são validados no momento que você tenta entrar na transação. Já na primeira tela ele já explode ali uma mensagem de erro, já tá aquela mensagem rodapé lá, você não possui autorização, né, para essa transação. É. E aí, com isso, você já tem condição de tirar o print dessa 53 ali e mandar pra galera que resolve. E como que a galera que resolve, né? Eles fazem essa identificação primeiro, então ali se falta o seu T-code ou o seu objeto de autorização. E se faltar um objeto, a pessoa precisa identificar os campos daquele objeto. Bom, primeiro, qual é o objeto, né? Quais são os campos daquele objeto e os valores necessários para você realizar aquela operação. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos mostrar aqui no SAP na prática, porque fica mais claro. Fica um pouquinho confuso às vezes. Diego, e Sim. aí, dentro da sua explicação aí, eu vou colocar minha dúvida, se já tiver incluso na sua explicação, beleza. Se não tiver, você já vai pensando De na boa, forma vai aí. lá. Uhum. O que causa esses erros de objeto, sendo que a partir do momento que você teve acesso, né, teve a transação liberada, o porquê que aquele objeto não veio? Pensando que, assim, se você, de um ponto de vista de compliance, pode ter acesso à transação, por que ela já não vem com tudo certinho? Entendeu? O que causa essa necessidade de ter que ajustar um objeto? Beleza. Vão duas respostas aí, então. Gu, basicamente podem ter dois cenários aí dos porquês. Primeiro, vamos entender um pouquinho como é que o objeto de autorização funciona e aí eu chego na resposta que vai ficar mais fácil.
Quando você fala de um objeto de autorização, uma determinada transação, principalmente as transações standard, elas validam vários objetos de autorização, tá? Então eu vou pegar uma de SD para ficar um pouco mais fácil de você entender. Vamos supor que você queira que o que está faltando para você é algum acesso, está explodindo a falta de algum objeto na VA01, que, né, para quem não sabe, é a transação de criação de ordem de venda. Na VA01, você ali, já na primeira tela, ele já valida alguns objetos e quando você tenta passar da primeira tela da VA01, ele já valida outros. Então vamos pegar como exemplo a organização de vendas lá e o tipo de ordem de venda. Ó, aqui. Entrei na VA01. Só de eu ter entrado aqui, eu já sei que eu tenho acesso à transação, certo? Que é o que eu comentei. No nosso caso aqui nesse ambiente, a gente vai ter SAPIOL, né? Então não serve muito de base que a gente não vai estar com acesso restrito para nada. Mas vamos imaginar que aqui a gente está no ambiente de uma empresa qualquer. Se eu entrei na VA01, aqui no seu caso lá, pegando o exemplo da Arcelor, se alguém da manutenção tenta entrar na VA01, a pessoa já não vai conseguir nem abrir a transação, né? Então é o que a gente falou do primeiro step, a pessoa tem que ter acesso à transação e pronto. Beleza. Quando a gente chega nessa tela aqui, que eu preencho aqui o tipo da ordem de venda, vou pegar uma ordem de venda qualquer aqui. Vou pegar a OR aqui, que é a... Cadê você? Não é a OR que eu queria não, como é que é? Como eu uso só ordem Z, velho, sempre confundo os nomes aqui. Enfim, qualquer uma. Vou pegar uma. Remessa gratuita. CL. E organização de vendas. Como é que. Me dá um exemplo de organização de vendas lá da Arcelor. OVMA. VMA. Beleza. Quando eu dou um enter aqui, bom, aqui é lógico que ele vai tentar validar se a coisa existe, né? Mas na hora que eu tento dar um enter aqui, que ele pula para a próxima tela, o que ele já está validando? Ele já está vendo se eu, enquanto usuário, tenho estes dois objetos aqui. Tem um objeto de autorização que valida o tipo de ordem de venda e outro objeto de autorização que valida organização de venda. Dependendo do nível de gestão da empresa, o que a empresa faz? Cerca isso aqui via tipo de ordem, ou via organização de venda, ou via algum outro campo aqui, alguns outros objetos que você tem, para falar que determinado grupo de usuários ou determinado usuário só tem acesso para aquele tipo de ordem de venda. E o objeto de autorização é exatamente para que você faça essa cerca. Então vou pegar o exemplo da CBMM. A gente tem lá o time comercial que tem que fazer as ordens de venda normais, digamos assim, as de venda realmente para os clientes finais. E eu tenho o grupo do pessoal lá de supply chain que faz vendas de outras coisas, de eucalipto, de gado, de sucata, não sei o que. É outro time. Eu quero cercar que esse grupo tem acesso a essas ordens de venda e esse outro grupo tem acesso a essas outras. Como que eu cerco isso? Via objeto de autorização. Então, isso é uma bênção e uma maldição, porque me permite fazer esse tipo de gestão, cercando, usando esse objeto de autorização, mas aumenta a minha complexidade de gestão, porque pode ser que quando eu fiz a liberação para o usuário do Gustavo, que é um cara do comercial que deveria criar uma VA01 padrão, vamos dizer assim, uma ordem de venda realmente para o cliente final, de produto mesmo acabado para o cliente final, eu não liberei o objeto de autorização que deveria, entendeu? Sim. Então, concordo com você que quando se libera a transação isso já deveria ir junto, mas isso exige que a empresa tenha uma gestão correta ali, adequada dos seus objetos de autorização, senão vai ficar explodindo esses erros o tempo todo, entendeu? Aham. Ou pode ser, então esse é o primeiro cenário, que é o que mais acontece. E um segundo cenário possível é que, bom, na verdade tem outros, mas os mais comuns, né? Um segundo cenário possível é que talvez você tenha passado a fazer algo que você não fazia antes, né? Então, às vezes Sim. você criava ali estava acostumado ali com um determinado cenário, e aí, vou precisar aqui agora criar, sei lá, uma nota de crédito, que é um negócio que não acontece todo dia. Na hora que você vai criar o tipo de ordem de venda ali de nota de crédito, explode o objeto de autorização. Você não tem acesso para isso. Aí vai você, print DSC53, cria a chamada e tal, seguir todo aquele fluxo para a galera fazer essa liberação, porque a partir de agora você precisa criar uma nota de crédito, que coisa que você nunca tinha feito antes. Então você nunca teve aquele acesso, mas como você nunca tentou usar, você conviveu com aquilo a vida inteira sem saber que precisava, né? E na hora que você precisou, o objeto te barrou, entendeu? Então é basicamente por isso. Entendido. Respondido? Então aqui, ó, vou pegar Valeu. uma S53 aqui. É que o foda é a gente ter esse APIOL aqui em produção. Depois eu vou ver se É, eu consigo atribuir não um, vamos ter o cenário que a gente precisa. é, um objeto de autorização pra gente aqui. Mas deixa eu dar um Google aqui, só pra mostrar a carinha. É isso aqui, ó. Pra quem não conhece a cara da S53, é isso aqui, ó.
quando você tira um print da SIL53 que um erro que houve, que aconteceu um determinado erro, né, que você não conseguiu ter algum determinado acesso, ele te mostra com essa estrutura aqui. Então foca nesse quadradinho aqui, ó, daqui até aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui está dizendo o quê? Que esse objeto de autorização aqui, ó, CRM, ORD, LP, possui esses três campos aqui, Activity, Check, Leve, PR Type, e para esse acesso que a pessoa estava tentando fazer, ela precisa do Activity 01, o dummy aqui, que é meio que desconsiderado, vamos dizer assim, nesse contexto aqui, Aham. e esse Business Type, Business Transaction Type aqui, que é esse OPPT aqui, que é esse objeto PR Type. Então, para a pessoa executar esse processo, ela precisa ter esses valores aqui. Por isso que quando. Então, o SAP já te ajuda nisso. Ele já identifica imediatamente quando você não tem o objeto de autorização. Ele grava aqui na SIL53 o log de acesso, né, do seu usuário. E com isso, quando você gera o log e manda para o time de TI, quando a pessoa, o security, bate o olho nisso aqui, ele já sabe exatamente qual que é o objeto que você precisa, que carrega consigo os campos, né? Cada objeto vai ter os seus campos. Se a gente olhar aqui para cima, tem outros objetos com outros campos aqui. Então, quando você passa o objeto, ele já te mostra os campos, e esses campos têm os seus valores. Então, para aquele exemplo que eu estava dando ali da ordem de venda, né? Vai ter um objeto lá que valida dentro da VA01, vai ter um objeto aqui em cima, e aqui embaixo vai ter basicamente no mínimo dois campos, que é o de atividade, que quer dizer 01 é criação, 02 é modificação, 03 é exibição, e por aí vai. Tem vários outros tipos de atividades aqui, né? E um outro aqui que é o tipo da ordem de venda. Então, quando você tentou, no meu caso ali, quando eu tentei entrar com CL ali, se eu não tivesse acesso, ele ia explodir aqui o campo de tipo de ordem de venda com o valor CL aqui, falando que eu não tenho acesso para criar. No caso aqui estaria com o Activity 01, né, de criação, e o tipo de ordem de venda CL, caso eu não tivesse aquele acesso. Então, só de mandar esse 53 para o time de perfil lá, eles sabem o que fazer para o time de security. Certo? Certo. Um que acontece muito lá comigo é centro, liberação Uhum. de centro. Sim. Não tem acesso para os centros, para aqueles É, centros eu específicos. até acredito que assim, deve ser porque no passado toda a estrutura do SAP ela foi colocada, né, primeiramente para o segmento de longos da ArcelorMittal, Uhum. né, que são as usinas siderúrgicas. Uhum. E aí a mineração veio depois e fizeram esse rollout de toda essa estrutura para mineração. Aham. Então costuma dar sempre um dos erros mais comuns é o centro, os dois centros da mineração. No meu caso, eu tenho acesso às duas unidades, né? Ele dá o erro lá dos dois centros. Sim. Então, porque às vezes, na verdade, o que está faltando, talvez, como você já tem acesso ao centro, talvez o que esteja faltando não seja o objeto do centro, mas seja um outro objeto que usa o centro como um dos parâmetros, e aí você precisa, tipo assim, tem objetos que cercam especificamente o centro, que é o campo WERKS lá. Talvez você já tenha visto esse nome em algum momento das suas S53, né? Aham. O WERKS é o campo standard de centro do SAP, digamos assim. Às vezes o que acontece é que aquele objeto de autorização para aquele processo que você está tentando fazer, ele valida também o centro, e o seu problema às vezes não é nem o centro, porque você já tem o WERKS ali, mas ele valida um objeto tem três campos: o Activity, o centro e alguma outra coisa. Ele Entendi. valida o centro nesse objeto especificamente, e para esse objeto você não tem o valor do centro, entendeu? Daquele centro novo. Às vezes você tem para o centro A Entendi. e não tem para o centro B, ou não tem para centro nenhum. Então, porque não tem um único lugar onde, tudo que eu for fazer para esse centro eu vou ter acesso. Não é bem Uhum. assim que funciona, entendeu? Sim, Os entendi. objetos validam o centro como um campo dentro daquele objeto de autorização. Então, às vezes você tem para um objeto, para aqueles dois centros, mas para o outro você não tem, Entendi. Esclareceu muito. beleza? Então, é por isso que acontece com uma certa frequência. Então, a complexidade que existe por trás de perfis de acesso no SAP faz com que isso seja muito flexível, de forma que eu consiga deixar a coisa bem segregada mesmo. Então, às vezes você e o Joãozinho que senta do seu lado lá vão ter acessos quase idênticos, mas tem uma coisinha que eu quero que você faça que você tenha um determinado acesso e o Joãozinho tenha outro. O SAP te permite fazer nesse nível de segregação, né? Mas por outro lado, isso cria uma complexidade maior, né? Aquela história, grandes poderes, né?
trazem grandes responsabilidades. Então, quando você tem algo que te dá muita ferramenta, te dá muito uma flexibilidade muito grande, gerenciar isso automaticamente se torna mais difícil, né? Com o tempo, aquilo ali vai virando uma bola de neve. São muitos usuários com muitos perfis específicos. Então, o que se tenta fazer de forma geral é tentar fazer aquilo ali por cargo, né? Por posição de trabalho, para que você não tenha que fazer a nível de usuário, porque aí você multiplica ainda mais o seu esforço. Então, a É. ideia é que você tenha posições ali e para aquela posição as pessoas façam exatamente a mesma coisa, né? Tenham exatamente os mesmos acessos. Às vezes não executam a mesma coisa no dia a dia, mas pelo menos tem os mesmos acessos. Você não precisa restringir tanto. Peraí, Até porque se você sair abrindo isso aí também por acesso específico também por usuário e não por job position, você acaba também colocando no perfil da pessoa um monte de necessidade específica que ela tem ali, às vezes, de momento, né? Aquilo ali vai ficando muito grande. Não é nem questão de ficar grande, né? Aí cai no que você falou. Aí você vai tendo a situação muito individualizada e fica muito difícil de fazer gestão com esse monte de perfil, né? exato, exato. O pessoal às vezes tem uma necessidade ali de momento ali, às vezes, esporádica, e aquilo ali depois às vezes nunca mais precisa, nunca mais usa, mas aquilo ali já tá no perfil dela, o perfil dela já virou um perfil diferente dos É. demais, às vezes, né? Exato. Bom, então, essa transação aqui, então agora voltando aqui no slide aqui, né? Falando um pouco, cadê o slide? Você, aqui, aqui. Então a gente comentou um pouco sobre transação, sobre objeto de autorização, e aqui, quem que são essas transações aqui, né? SU01D e a Swing. Vamos na S101D primeiro, que ela é mais simples de entender. Muitas pessoas têm acesso a SU01D em produção, tá? Muitas pessoas, incluindo usuários, não necessariamente só TI, mas TI quase sempre tem. Por quê? Essa transação te dá a condição de enxergar, de só visualizar algumas coisas referentes a usuários, a qualquer usuário. Tanto o seu usuário quanto outros, né? Qualquer usuário que eu passar aqui, eu consigo visualizar os dados desse determinado usuário aqui. Aí eu tenho SU01 e SU01D, tá? Então, nesse caso, ao contrário do padrão SAP ali, né, daquele negócio 01, 02, 03, nesse caso é um pouquinho diferente esse padrão. A SU01 é onde eu edito dados de usuários, tá? Então, se eu vier aqui SU01, eu consigo editar os dados de usuário, então percebo que todos os botões aqui em cima mudaram, né? Eu posso modificar os dados de um determinado usuário. Esse geralmente a gente não tem acesso em produção. E a SU01D é a de exibição. Então tá vendo que fica só o óculos aqui, né? Então quando a gente entra, vou entrar com o meu usuário aqui. Quando eu venho aqui para exibir, ele tem várias abas aqui, né? Tem vários parâmetros que eu consigo cadastrar. E você vê que são as informações pertinentes ao meu usuário. Então, é que aqui nós estamos no ambiente deles lá, né? Mas geralmente aqui você tem o nome completo da pessoa, qual que é a função da pessoa, o departamento e tal, um monte de informações aqui que são pertinentes ao usuário. Mas isso aqui aí tem outras informações aqui de dados de logon, se você usa SNC, que é meio que um single logon ali, né? Um sincronismo com o seu Active Directory ali da empresa para você não precisar ficar fornecendo usuário e senha sempre que você vai logar no SAP. Ele já entende que você está logado ali na rede e já autentica. Essas questões de valores fixos, que também não tem a ver com o que a gente está falando aqui. Uns parâmetros padrão, que também não tem a ver. Mas esses dois caras aqui tem, ó, funções e perfis. No nosso caso, por que a gente tem esse monte de acesso aqui nesse ambiente, né? Porque a gente está com esse cara aqui, ó, SAPIOL. Esse SAPIOL aqui, vocês nunca vão ver alguém com isso aqui na empresa de vocês, tá? Isso aqui é porque, né, é um ambiente de teste e tal. Geralmente isso aqui é atribuído para usuários que a gente chama de Firefighter. Você já ouviu falar desse nome lá, Gu, em algum momento? Não, esse não. Você já ouviu, Beto? Talvez já precisou em algum momento lá de Firefighter? Eu cheguei a ouvir na CPFL, né? Pelo contexto, né, de que era uma sala de guerra lá, eu entendi que era o apagador de incêndio mesmo, como nome literal, né? Tipo, resolver problema, troubleshoot. Exato. É o perfil Pica das Galáxias, tá? Esse aqui, o Sapiol, é o perfil que faz tudo no SAP. Tudo, tudo mesmo. Isso aqui, inclusive, tem algumas empresas, no caso a CVMM é uma delas, que nem libera Sapiol nem para o usuário de Firefighter. Então vamos lá, né? Separando as coisas. O que é o usuário de Firefighter? É um usuário que geralmente você acessa de forma muito controlada, através geralmente de um processo específico. Algumas empresas utilizam GRC, que é uma ferramenta de gestão de risco, onde você loga por lá com o seu usuário, aí você justifica o número de chamado, o número do incidente ali, por que você está
utilizando aquele determinado usuário. Aí você passa por um portal e tal, onde você autentica e entra com esse usuário Firefighter. A partir do momento que você está com o usuário Firefighter, você tem acessos muito mais poderosos, digamos assim, no ambiente produtivo, né? Só que tudo que você faz ali é altamente monitorado, aquilo depois é auditado, geralmente por empresas externas, tem a ver com o processo de certificação das empresas e tal. Enfim, é um processo bastante sério. Em alguns casos, em casos mais que exigem menos do ponto de vista de segurança da informação, o usuário de Firefighter tem esse perfil SAPIOL aqui, tá? Em outros não. As empresas criam perfis Zs como cópia do SAPIOL e mesmo nesse perfil, nesse usuário Firefighter, limita alguns acessos. Por exemplo, no caso da CBMM, eles criaram perfis de Firefighter com RH e sem RH. Porque com esse perfil de SAPIOL aqui de Firefighter, eu posso mudar o salário da empresa inteira. Eu posso deletar documentos direto em tabela. É muito louco esse perfil aqui, entendeu? E dá acessos assim, que podem destruir como empresa. Então, por isso, né, todo esse nível de controle aí tem que ter bastante cuidado, porque isso aqui dá acesso para você fazer miséria no ambiente SAP. E você imagina o caos que isso aqui pode criar, né? Então, o acesso é bastante controlado e rarissimamente as pessoas têm acesso a esse SAPIOL aqui no ambiente de uma empresa, quando é para valer, né, por causa desses riscos aí. Então, esse usuário Firefighter aí, talvez vocês escutem esse nome em algum momento aí. Pode ser que a empresa de vocês utilize um outro nome, né? Superusuário, tem alguns outros nomes que às vezes as empresas utilizam, mas no fim das contas o objetivo é o mesmo, né? É quando precisa realmente de um acesso ali mais sem travas para fazer um processo que às vezes ele está parando no processo de fechamento ou alguma coisa que precisa realmente chamar o BOP ali, digamos assim. E, e aí o BOP vai entrar com esse usuário e vai fazer o que tem que fazer. Às vezes é alguém da TI, às vezes alguém da própria área de negócio. Então, às vezes você atribui esse usuário de Firefighter para a própria pessoa da área de negócio para que ela possa fazer aquilo ali, para que você não tenha que perder todo esse tempo, né? Libera perfil, não sei o quê. Às vezes é uma coisa muito pontual que nem precisa liberar acesso para a pessoa, ela vai fazer uma vez na vida, outra na morte. Então você usa essas ferramentas aí de controle para conseguir executar o processo. Uma vez só, depois fez logoff, ele acabou, você perdeu os acessos e pronto. Para você logar de novo, você tem que fazer toda essa burocracia de novo. Geralmente passa por aprovação de gerentes e tal, para que você tenha esse acesso, dado esse risco que eu acabei de comentar, né? Então, beleza. Então, no nosso caso aqui, esse perfil SAPIOL aqui garante que a gente tem acesso a tudo aqui dentro desse ambiente, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, na boa e velha PA20, PA10, PA20, já deve ter acesso. Até ela a gente tem acesso aqui, ó. Essas são as transações que mexem em cargos e salários, tá? Dentro do SAP. Então, PA10, PA20 são transações lá dentro de HR que o pessoal. Eu até vejo o pessoal comentando muito, já. Eu escutei muito a galera. Não é PA10, não, a outra é PA30, eu acho. Ó, atualizar dados mestre de HR, tá vendo? Então você consegue fazer um monte de coisa aqui. Eu não sei como é que ela funciona, porque eu não sou um cara de HR, mas eu sei que é aqui que a galera usa para mexer nos dados dos funcionários. Então nossos salários, por exemplo, são ajustados por aqui. Imagina o caos que alguém pode criar fazendo isso aqui, né? Num ambiente de empresa. Então eles têm bastante cuidado com relação a isso, tá? Beleza. Então voltando aqui, a gente tem então essa abinha de perfis e aqui dentro do perfil da aba de funções aqui é onde costumam estar liberadas as funções. O SAP eu trabalho com dois conceitos de função simples e função composta, que eu já vou explicar. Então as funções costumam estar listadas aqui para que a gente possa visualizar quais são os nossos perfis e depois ver quais são as transações que estão liberadas para os nossos usuários, né? Então aqui eu estou vendo para o meu usuário, né? Aqui dentro desse ambiente, e aqui nesse caso não tem nada configurado aqui dentro de funções, mas é aqui que a gente consegue começar a entender quais são as liberações que a gente tem. E o que significa essa questão de função simples e composta? Funções simples é onde eu faço uma atribuição ali, geralmente de um pacote ali de uma ou mais transações, de um ou mais objetos de autorizações. Então, dentro de uma função simples, eu empacoto algumas coisas e isso geralmente é muito utilizado para que você coloque acesso a determinadas transações ou grupos de transações. Então, por exemplo, eu posso ter uma função simples que vai me dar acesso a VA01 e seus respectivos objetos de autorização. Pronto, eu vou ter acesso a VA01 com aquela função ali. Uma outra vai me dar acesso a VA03. A VA01 e VA02 geralmente ficam juntas, né?
de criação e de alteração ali, porque quem tem permissão para criar geralmente tem permissão para alterar também, para modificar também. Então eu coloco VA01 e 02 ali dentro daquela função simples e os seus objetos de autorização. E tem uma outra que vai ter a VA03. Então, por que isso é importante? Por causa do que eu citei anteriormente. Às vezes alguém da TI pode ter acesso a essa função que é da VA03 e alguém da área de negócio, vamos supor que eu e o Gu trabalhássemos na mesma empresa, né? O Gu ficaria com essa função da VA01 e 02, porque ele é o cara que cria e modifica, e eu, enquanto TI, só para dar suporte para ele e tal, só tenho acesso a VA03. Então eu tenho duas funções separadas, funções simples separadas, Vai cair o link. uma atribuída para mim e Caiu o outra. link. Beleza, vamos pular para outro. Beleza, então, seguindo o raciocínio aqui. Então, eu posso ter acesso a VA03 enquanto TI, né, atribuída aquela função simples ali para o meu perfil enquanto TI, e o Gu ter acesso ao outro, que é a VA01 e VA02 ali, né? Isso acontece bastante. Beleza, então isso é o que a função simples faz. Ela empacota ali algumas coisas e dá os acessos devidos. Beleza. E o que a função composta faz? Ela geralmente é o que agrupa a nível de cargo. Muitas empresas utilizam isso para agrupar a nível de cargo ou às vezes a nível de processo, tá? Mas vou pegar o exemplo da CBMM aqui para a gente falar do nível de cargo, é o que agora há pouco meu irmão citou aí de job position, né? É a forma como a CBMM definiu que seriam feitas os seus empacotamentos de acessos ali. Então, como funciona? Eu crio uma função composta, que no nosso caso a gente chama de job position para ficar mais fácil, mas tecnicamente falando no SAP é uma função composta, onde eu atribuo inúmeras funções simples ali dentro, e isso me garante todos os acessos ali que eu preciso, né? Todas as transações ali, objetos de autorizações que eu preciso. Qual que é o benefício de fazer isso? A partir do momento que eu faço isso e atribuo aquela função composta para um determinado usuário, eu consigo dizer que determinado usuário tem que ter apenas uma job position, né, que é a função composta. Em raras exceções eu tenho mais de uma, mas para a grande maioria dos casos eu tenho uma única função composta, onde dentro dessa função composta eu tenho as minhas funções simples e ali estão todos os acessos. Então eu atribuo às pessoas que têm o mesmo cargo uma única job position. Então vou pegar o exemplo do meu irmão lá. Ele compartilha de acesso lá com outras 3, 4 pessoas. Todas essas 4, 5 pessoas ali estão com a mesma função composta atribuída no usuário deles, de forma que qualquer alteração que seja feita para uma pessoa afeta os outros 3, os outros 4, né? Todas as pessoas que estão ali dentro daquela função composta sofrem alteração ao mesmo tempo. Então, é o que ele comentou antes, se você faz isso a nível de usuário, isso fica muito mais difícil, né? Porque hoje você vai criar um chamado pedindo um acesso, só que você não vai pensar no seu coleguinha do lado, você vai pedir para você fazer aquele processo. Amanhã o seu coleguinha cria o mesmo chamado para TI, amanhã o terceiro, depois o quarto, sendo que os 4, 5 fazem a mesma coisa e precisariam do mesmo acesso. Então, um único resolveria para os 5, né? Imagina isso multiplicado pela quantidade de usuários que tem na empresa, pela quantidade de processos que cada usuário executa, né? Isso vai ficando cada vez mais difícil de gerenciar. Então, quando você tem esse conceito de função composta, isso, né, diminui muito o volume de demandas ali, de chamados que são criados para TI, porque já se pré-definiu que as pessoas que ocupam o mesmo cargo têm que ter os mesmos acessos. Os em Minas era assim no começo, né? De não usar job position, né? Eu Sim. lembro que meu usuário tinha um monte de acesso lá, que tinha uns acessos brabo no meu usuário lá, e tinha coisa que eu não sabia nem que eu tinha. Aham. E Aí depois trouxe pra esse cenário que você falou agora. a pessoa do seu lado às vezes não, né, fazia outras É, coisas nada a ver com as nada a suas. ver. Exato. É. E no seu caso também tinha a questão de ser key user, né? Que também É, tinha isso também na época, né? provavelmente Mas afetou mesmo ali em assim algum o momento. sucesso era muito além da necessidade, assim, né? Do dia a dia, ou do que a minha função exigia. Então, porque pode ter sido que em algum momento lá no passado definiu-se que os key users deveriam ter o mesmo pacote de acesso, É, né? E aí pode ser. vira uma confusão só, né? Porque um key user de um módulo vai ter a mesma coisa do key user do outro e tal. Então, percebam que a forma como você vai gerenciar isso é muito complexa, Não, né? e eram uns negócios Combinação. até de conflito, né? Tipo, que hoje é problema de compliance, vamos dizer. Aham. Você tem acesso para criar uma medição e acesso para aprovar, por exemplo. Aham. Aqueles acessos conflitantes, né? Você cria Não um tem pedido, aprova o segregação de pedido. função. É, exatamente. Isso é complicadíssimo, né? Muito delicado. Imagina alguém que faz um processo inteiro de vendas ou de compras, né? De uma ponta na outra, a pessoa tem acesso para fazer tudo sozinha.
o É. quanto isso pode oferecer risco para a empresa, né? É aquele fluxo de documento que a gente viu no S4 lá, dependendo do seu usuário, você cria ele de ponta a ponta, né? Exato. Então isso pode trazer um risco muito. A empresa pode ficar muito vulnerável, né? Na mão de um ou mais usuários ali que podem fazer N coisas. Então hoje as empresas têm bastante cuidado, bastante zelo com isso, essa parte de segregação de função, né? Para que cada pessoa faça um pedacinho da coisa ali e não se perca esse controle. Essa governança aí ele é bastante importante. Então, beleza, tá entendido essa parte de funções simples e compostas aí? Eu sei que só falando é meio complicado, porque aqui a gente não tem muito como mostrar, mas acho que deu para entender mais ou menos, né? Eu tenho as funções simples que empacotam ali transações e objetos, e as funções compostas que empacotam as funções simples, tá? Ok. Tranquilo. Então, beleza. Quando a gente fala, então a SU01D aqui é onde eu vejo quais são as funções que estão para o usuário tal. Beleza, mas aqui é bem mais limitado. Vamos agora para a Swing, que é onde eu faço toda essa gestão do que tem a ver com acesso, tá? A Swing é enorme, tá, gente? Ela tem, se eu for abrindo aqui, ó, tem árvores, dentro de outras árvores, são infinitas formas de fazer gestão de acesso. Então, sei lá, se eu for ver aqui por usuário, eu tenho usuário segundo dados de endereço, usuário com dados de logons incorretos, com data de logon e modificação de senha, autorização crítica. Na parte de funções eu tenho função segundo critério de seleção complexa. Esse é o que a gente mais usa, tá? Esse aqui é o disparado que a galera mais usa. Por nome da função, por atribuição de usuário, usuário de menu, isso aqui, enfim, muita coisa que tem aqui que são formas diferentes de você visualizar, fazer essa parte de gestão de acesso, né? Como são infinitas combinações, você tem infinitas formas de visualizar, depende do que você quer fazer ali. Mas a que a gente mais utiliza é essa de funções complexas. Eu vou direto lá porque lá meio que resume muita coisa do que a gente está vendo aqui nas outras. Então é essa aqui, ó. Você entra aqui dentro do pacotinho de funções, é a primeira opção aqui, ó. Funções segundo critério de seleção complexos. Quando a gente executa, abre uma porrada de campo aqui pra gente. Entender mais ou menos como é que funciona esse cara aqui. Não vou passar por todos não, mas os principais aqui. Aqui em cima, então, é onde coloca o nome da função, que é a função que a gente acabou de citar. Pode ser uma função simples ou uma função composta. Tá? Então, se eu quiser só listar todo mundo que tem uma determinada função, eu coloco o nome da minha função aqui, dou um F8 e ele já vai trazer a lista de todos os usuários. Aliás, vai trazer a primeira lista das funções, depois eu posso ver os usuários que têm acesso àquelas funções. Isso aqui não é muito relevante, isso aqui também não. Aqui, ó, tem outra parte interessante. Se eu quiser ver um dado especificamente sobre um usuário, eu posso marcar essa opção aqui, com atribuição válida de, e passar o usuário aqui. Fazendo isso, eu consigo ver tudo que tem a ver com aquele usuário ali, todas as transações, objetos de autorização e tal, que aquele usuário possui. É outra forma de visualizar. Então aqui está a nível de função, aqui está a nível de usuário, sendo que eu posso combiná-las, né, se for o caso. E aqui vem a parte de transações. Então aqui eu posso passar uma ou mais transações para ver, por exemplo, todo mundo tem acesso a uma determinada transação. Posso gerenciar por aqui também. Aqui eu posso colocar o nome do perfil, que é aquele SAP-all que a gente acabou de ver lá, na SU01D lá. Eu posso colocar aquele SAP underline all aqui, mas geralmente as empresas não utilizam muito por esse caminho, não. É outra forma de ver essas funções também, os perfis. Objeto de autorização é o que eu falei, ó, aquela hora. Então se a gente pegar aquele exemplo do print lá, do Google, vou até pegar esse cara aqui como exemplo, ó. CRM, ORD, LP. Vamos ver esse objeto aqui. Underline ORD. É porque isso aqui deve ser coisa de CRM, pelo nome eu desconfiei. Mas deixa eu pegar um aqui que eu sei mais de cabeça. Deixa eu ver se eu lembro algum de cabeça, na verdade. KN. Ah, não vou lembrar, vou pegar qualquer um aqui. Ó, o que eu quero mostrar na real é isso aqui, ó. Quando eu preencho aqui o objeto de autorização e dou um Enter, ele abre aqui embaixo quais são os campos que estão dentro daquele determinado objeto de autorização. Então, peguei esse RM aqui, vou pegar um. Esse aqui, no caso, só tem esse objeto de activity aqui. É o perfil é o cenário mais simples de todos. Deixa eu pegar um outro aqui mais. Que tenha talvez mais alguma outra coisa. Web Service.
Ó, esse outro aqui. Esse aqui já tem utilização do objeto, o activity, que é o mesmo que tem lá no outro. Esse activity quase sempre aparece. E o object name. Então já tem outros campos, tá vendo? Então conforme você coloca o nome do objeto aqui, dá um enter, ele te mostra os campos. E aqui você vai colocar os valores. Então pegando aquele exemplo lá do print, é que aqui esse ORDLP aqui não existe no nosso, né? Ah, deixa eu pegar esse S user group aqui, que ele é mais genérico aqui. S underline user. Ó, esse cara aqui já tem dois objetos, ó, classe e activity. Eu não vou passar nenhum valor aqui, vou rodar, tá? Vou tirar isso aqui daqui. Vou rodar. Ó, o que ele está listando aqui? Todas as funções. Ó, o tamanho da barra, tem coisa pra caramba aqui. Todas as funções que possuem aquele objeto lá que eu passei como parâmetro. Ó, são 168 funções, tá vendo? E aí, dentro de cada uma dessas funções vão existir várias outras coisas. Olha o tanto de Z que tem aqui. Criaram um monte de Z aqui, ó. Z SAP Auditor, um monte de coisa. Vamos ver esse Z SAP Auditor aqui, só de curiosidade. Ó, esse cara é um perfil composto. Tá vendo os íconezinhos aqui na coluna de tipo? Os que estão com um quadradinho aqui sozinho é uma função simples e os que estão com um na frente do outro aqui são de funções compostas, tá? Então se eu entrar aqui, vou entrar nesse auditor admin aqui e vou ver quais são as transações que estão dentro dessa função, tá? Se eu clicar aqui, ó, atribuições de transação, ó, essas são as transações que colocaram dentro dessa função, ó. Lista essas transações todas aqui. Ó, tem as de query aqui e tem algumas aqui que eu conheço. Algumas outras não. Tem, pelo jeito é mais uma coisa de financeiro aqui. Cara de auditor é coisa de FI, né? Porque tem a ver com auditoria. E esse SAP underline esse Z SAP auditor aqui, ele deve ter esse perfil aqui lá dentro, quer ver? Nossa senhora. É, ó. Ele é bastante, tem bastante coisa. Então, esse perfil composto Z SAP auditor, né, que tá com os íconezinhos aqui, tem aqui dentro vários perfis simples. E dentro desse perfil simples, a gente entrar dentro desse cara aqui, ele vai ter várias transações. Esse aqui não tem nenhuma, mas com certeza os outros aqui vão ter várias transações. Ah, tá vendo? Esse aqui já tem, que é aquele que eu tinha entrado antes, né? O admin. E assim vai. Alguém criou esse aqui provavelmente para fazer algum teste aqui nesse ambiente, mas já dá pra gente ter uma noção de como funciona. Beleza. E aí, além das... Então aqui a gente está vendo as transações, que é a parte mais clara, assim, mais fácil de entender. Só que dentro dos perfis, estou voltando nesse mesmo aqui que a gente tinha visto as transações aqui do admin, eu tenho também os objetos de autorização. Então se eu clicar nessa bolinha branca e vermelha aqui, ele vai mostrar esse cara aqui. Quando eu dou um duplo clique aqui, ele abre esse menuzinho. Ó, isso aqui são todos os objetos de autorização que aquele determinado perfil tem. Então aqui o T-code que eu falei com vocês aquela hora, que é o que guarda as transações, que é o que explode lá na 153 quando é o caso. Ó, essa lista que a gente está vendo aqui é exatamente a lista que a gente tinha visto lá antes, que são as transações que a pessoa tem. Então perceba que transação no fim também é um objeto de autorização. No final tudo é objeto de autorização quando se trata de SAP, tá? Incluindo as transações. Então é necessário que você tenha esses caras aqui, você não, né? A pessoa que tem esse perfil aqui, essa função, tenha esses caras aqui para que consiga fazer acesso a essas determinadas transações. E junto a isso, tem vários outros objetos aqui. Ah, esse stabdiz aqui é um que a gente usa bastante, ó. Isso aqui é para dar acesso à tabela. Tá? Então é necessário que você tenha acesso. Quem já usou query aí, meu irmão, por exemplo, é um que eu sei que conhece um pouco desse processo lá de query. Quando você vai criar uma query lá, mano, você só consegue usar uma determinada tabela se você tiver esse stabdiz aqui com as tabelas que você está tentando consumir naquela query. Se você não tiver, aqui ó, nesse caso aqui o cara está com asterisco aqui ó, no grupo de autorização de tabela. Nesse objeto aqui é onde você cita, tem o stabdiz e o stabnum, que é o de nome das tabelas. Isso aqui são grupos de tabela, na verdade. Então você precisa ter esse acesso aqui para conseguir criar as queries apontando para as tabelas tal. Senão você não consegue, entendeu? Criar a query com aquela tabela X lá, na SQ00 da vida lá, SQVI. Isso aí é o acesso que a pessoa precisa ter para poder criar a query.
É, isso. Nesse caso aqui, ele está com o 02 e o 03, né? Então ele já vai poder tanto modificar quanto exibir queries aqui. É porque no caso de query, ou de tabela, quer dizer, o 02 funciona como 01 também. Então, Uhum. nesse caso, a pessoa poderia tanto, olhando só para esse objeto, ela poderia tanto exibir Criar, quanto modificar criar, modificar e exibir, né? tabelas. Nesse caso aqui, todas as tabelas. Então, assim, é um universo muito, muito, muito extenso. Tem muitas combinações possíveis, né? Você pode fazer a atribuição dos perfis do jeito que você quiser. É bastante complicado gerenciar isso aqui, por isso que exige pessoas específicas, né? Pessoas com conhecimentos específicos, porque não é tarefa fácil não, tá? Às vezes a gente fica naquela, enquanto usuário, né? A gente vira pra galera de base lá, de TI e tal, e falar, ah, mano, eu só quero liberar um perfil, por que que demora tanto para atender meu chamado, né, e tal. Mas percebam o universo que existe por trás disso, né? São infinitas combinações possíveis, então nem sempre é tão fácil de resolver. Quando você tem simplesmente uma SU53 ali, de um perfil já criado, uma pessoa que já usa o SAP há algum tempo e tal, e só precisa liberar um campo novo, um valor novo para aquele campo já existente ou um objeto a mais, beleza, realmente é mais tranquilo. Mas essa análise para chegar nesse entendimento, né, se a pessoa realmente tem que ter aquele acesso ali ou não, leva bastante tempo, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre isso aqui, mas eu acho que é isso. Assim, de forma macro. Acho que isso que você comentou agora do usuário também é muito comum, né, cara? A gente fala muito isso, até no BI mesmo a gente vê muito isso, né? A galera que só é usuário final ali, só fala assim, ah não, só libera só um acessozinho ali pra mim, põe só um botãozinho aqui, põe só um negocinho pra clicar ali, Uhum, não e o tem povo noção da muitas vezes não tem a complexidade. mínima ideia do que tá por trás, né? Exatamente. Ah lá, aqui, mano, esse STabunan aqui, ele é mais claro, ele é mais fácil de entender do que o STabudis. O STabudis é grupo de tabela um pouquinho confuso, mas esse aqui é mais fácil, ó. Você tem que ter o tipo de acesso, o activity aqui que você quiser, e o table mesmo, o nome da tabela mesmo que você quer acessar, entendeu? Então você vai Uhum. criar uma query ali apontando para, sei lá, para Mara, por exemplo. Se você não tiver esse objeto aqui com o nome Mara ou com o asterisco da vida aqui, né? Você não consegue Não consegue usar, fazer a query. criar a query. Na hora que você tenta criar a query lá na SQ00 ou na SQVI, lá na hora que você tenta salvar a query, ele grita falando, aliás, até antes de salvar, na hora que você tenta incluir a tabela, ele já valida se você tem esse cara aqui ou não. Então você vê que é bastante restritivo. Isso aqui nós estamos falando de uma tabela, de um processo, né? Cabral, uma dúvida. O cara de bases, ele tem que saber mesmo, né? A forma de atribuir cada acesso desse individualmente, ou tem, tipo, algo já pré-definido que ele possa utilizar e explorar a partir disso? A nível de curiosidade, por exemplo, eu falo do lado que eu conheço em Geman. Uhum. Né? Tipo, é bem parecido com isso aí, né? Lógico, né? 1% do que é SAP é. Mas você consegue dar acesso à tabela, ao botão, ao campo, à ação, editar, etc. Aí Uhum. o buraco é bem mais embaixo, porque você tem que fazer um monte de combinação para fazer certos acessos específicos. Uhum. Então, se o Base não souber como navegar, consultar os objetos, usar o help, saber quais, né, recursos utilizar, ele não consegue fazer esses acessos específicos, né? Sim. O que que acontece geralmente, Beto? É, a parte mais trabalhosa de fazer security, na minha opinião, é a parte de definir a governança, definir o seu modelo de governança da empresa. Uhum. Porque é ali que você define como que vão ser as quebras que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, pegando o nosso exemplo lá que a gente usa job position. Uma vez que está pré-estabelecida que eu vou utilizar job positions, que são funções compostas, e que lá dentro eu vou ter N funções simples, e que eu tenho algumas regras já pré-definidas, que uma pessoa não pode ter mais de uma job position, que eu não atribuo funções simples direto para o usuário, porque todo mundo vai estar dentro de uma job position. Então, eu atribuo função simples à função composta e função composta aos usuários. Então, Uhum. quando você define essas regras, essa primeira rodada de definir essas regras, que geralmente é um projeto, Uhum. ou dentro de um projeto de implementação do SAP, isso faz parte do projeto, né? É uma frente específica ali do projeto. Uma vez que você já tem isso pré-definido, a vida do Base Security fica bem mais fácil ali nos momentos posteriores. Porque na hora que você pede um determinado acesso, vamos supor que, né, já deu go live, já está tudo rodando ali e tal. Se eu já tenho essas políticas pré-definidas, quando a solicitação chega para o Base, ele já sabe, ele já tem ali as regras do jogo, né?
Ele já não tá tão solto ali sem falar, cara, e agora? O que eu faço, né? Eu atribuo esse. Beleza, liberar o objeto para o usuário é a parte fácil. Resolver a dor daquele usuário naquele momento é a parte fácil. Mas se ele fizer do jeito errado, ele pode estar cometendo três erros. Um, ele pode estar indo contra a governança pré-estabelecida, né? Contra a política da empresa, Uhum. que esse é o principal problema. Dois, e isso pode quebrar a guerra de governança e tal, pode quebrar a segregação de função, que pode gerar ponto para auditoria, né? Riscos e tal. Que é esse exemplo que a gente acabou de falar, de um cara criar e aprovar pedido, por exemplo, e tal. Então esse é um ponto. Ele tem que saber qual que são as regras de governança da empresa, como é que foi pré-definido ali. Dois, ele pode estar criando uma coisa que é insustentável no longo prazo, porque é isso que eu acabei de falar. Se eu trabalho com o conceito de job position, e imagina que eu tenho um ambiente onde eu tenho 5.000 usuários, SAP, e eu faço a liberação para um, só que aquele um é um comprador, por exemplo, e eu tenho 50 compradores na empresa. Eu vou fazer 50, eu corro o risco de fazer 50 vezes a Uhum. mesma coisa. Imagina que criou, se eles acabaram de criar um tipo de pedido novo. Subiu para a produção request semana passada com um tipo de pedido novo. E a forma como eu administro os meus usuários é a nível de tipo de pedido. Eu criei um tipo de pedido novo, os 50 compradores talvez vão precisar daquele tipo de pedido. Se eu fizer do jeito errado, não conhecendo as políticas da empresa, eu vou criar 50 vezes a mesma coisa, entendeu? Sendo que eu poderia ter resolvido com um único chamado. Eu vou esperar cair 50 chamados na minha fila, eu vou ficar as próximas Uhum. 2 semanas atendendo chamado só daquilo, porque eu não conhecia a forma como foi pré-estabelecido. Então esse é o segundo risco que ele corre, né? Um de abrir brecha para compliance, o segundo é de fazer algo que é insustentável. E o terceiro é de não fazer tecnicamente da melhor forma. Aí já geralmente depende do conhecimento técnico do cara mesmo, né? Como tem várias formas de fazer a mesma coisa, de chegar no mesmo destino, o Uhum. cara pode ir por um caminho que tecnicamente não é a melhor solução. Então, às vezes, ele vê um. Vou dar o exemplo da Estabunan e da Estabudis, né? Pegando o gancho nisso que a gente estava falando aqui antes, ó. Então eu tenho esse objeto Estabunan aqui que eu estou mostrando. Então reparem que o nome aqui é nome da tabela. E eu tenho o Estabudis, que é por grupo de autorização de tabela. O que isso aqui significa? Que a Mara, a MACT ou qualquer outra tabela de MM lá, ou Uhum. qualquer tabela existente no standard SAP está inclusa dentro de um grupo. E eu posso liberar aquele grupo para aquela pessoa. Então pensa o seguinte: acabou de subir para produção semana passada uma política nova onde os key users da empresa vão ter permissão para criação de query. Vai começar a explodir chamados de STabunan e STabudis aqui a rodo, porque a galera não vai ter tabela e vai começar todo mundo a pedir. Eu quero tabela tal, tabela tal, tabela tal. Se o cara faz uma. Imagine que todo mundo vai criar. Todo mundo não, vai. Aquele grupo de pessoas vai criar queries só para tabelas de MM. O que faz mais sentido? Eu ficar listando todas as tabelas de MM e usar o stabunan, ou eu usar o grupo de tabelas de MM aqui e liberar tudo em uma vez só? Eu uso esse stabudis, coloco o nome do grupo aqui e todo mundo já vai ter acesso de uma vez só. Faz Você mais atribuiu acesso ao grupo que é o perfil, que são ao as grupo de funções lá. tabela. Então eu pego o Uhum. grupo de tabelas e Uhum. atribuo para aquele grupo de pessoas, para Sim. aquela função composta, caso a empresa utilize função composta, né? Se eu for pelo caminho da Estabunan, ao invés de liberar uma vez, eu vou precisar liberar uma 150, porque quantas tabelas de MM eu tenho? A porrada. Entendeu? É uma chuva de tabela. Então, tecnicamente, se eu fosse pelo caminho da Estabunan, eu não estaria utilizando a melhor solução, entendeu? Então, isso aí Uhum. o Base, né, já conhece bem melhor do que eu. Eu tô falando como um mero mortal aqui, de alguma coisinha que eu conheço aqui, mas os caras são mestres nisso aqui, né? Então, o cara já sabe qual que é o caminho das pedras ali para tecnicamente ir pela melhor solução e otimizar o trampo dele próprio, né, e da empresa como um todo, obviamente, porque evita que todo mundo ali fique criando chamado toda hora para a mesma coisa, né? Então eu já libero o STabudis que já dá acesso a uma porrada de tabela ali, e já que todo mundo pode ter acesso, só de visualização, eu crio o Activity 3 aqui, coloco o Activity 03 aqui e coloco o grupo de tabela aqui embaixo, no caso no DIS, né? Uhum. Coloco o grupo de tabela aqui que eu quiser, que está invertido. O Não é à toa 03 aqui embaixo não é à já é. toa que a Academia Base é uma das mais caras, com mais horas, né? Sim, Que grande, hein, velho. sim, porque Base, e isso que a gente está falando é a parte fácil do Base, que é a É parte de security, security. né? Uhum. A outra parte é pior. A parte difícil do Base é bem pior. É a carreira mais valorizada na área de TI é o Base. Na área de TI, ó. Na área de SAP, desculpa. No universo de SAP é o cara mais valorizado que tem. E, consequentemente, tudo relativo a ele é mais caro, né? Como a academia que você acabou de citar. É muito complexo mesmo. Então, o universo do Base meio que se separa em duas coisas: Base Security e Base. Por coincidência, ontem no almoço a gente estava conversando sobre isso com o Max, que é o Base aqui da CBMM. Hoje a gente tem esse cara, ele foi Base durante a vida toda, assim, ele é, né, um cara de Base,
e ele agora eles estão criando uma camada de arquitetura. Então ele vai ser um arquiteto base que fica cuidando dos outros bases, entendeu? Que são os caras que e aí sim debaixo dele vai ter os bases, digamos assim, e o base security ou os base security. Hoje a gente tem 2 ou 3 caras trabalhando Uhum. nessa parte só de security, de tanto chamado que tem. Então é uma demanda muito alta e o cara de bases que é o fugiu o nome dele aqui agora. Tem um outro cara de base lá que ajuda ele nessa parte de mais de sustentação, de banco, de infra mesmo, dentro da SAP, de monitoramento de servidor, esse tipo de coisa. Enfim. Então, voltando aqui, né, só para não perder a linha de raciocínio. Quando você estão respondendo sua pergunta, Uhum. se você tem as regras pré-definidas, né, as regras bem pré-estabelecidas lá no início do seu projeto, o modelo de governança está claro para o seu time de security e o cara anda, né, o cara tem um bom conhecimento técnico, ele não vai sofrer tanto, não. Uhum. Mas se Mas de alguma toda dessas coisas forma, for quebrando, um jovem mancebo recém-formado como o Bases vai apanhar igual cachorro, coitado. Porque vai. tem muita coisa nessa AP que é vivência, mesmo que você faça, né, minha experiência, né, eu fiz a academia MM. O primeiro simulado meu deu 30% de aproveitamento. Então, tipo assim, você acha que você não sabe coisíssima nenhuma, entendeu? Sim, sim. A vida real é muito diferente, né? Sem dúvida. Cara, o SAP ele é um universo dentro de outro todo dia. Né? Exato. Cada vez mais que eu estudo, mais eu sei que eu sou ignorante em SAP. Meu Deus, é muito grande. Sem dúvida. É por isso, mano, que é muito comum as consultorias contratarem pessoas, quando se fala de consultoria, né? A consultoria contratar pessoas que são novas ali, que são recém-formadas, dá a academia ali para a pessoa Uhum. e trata o cara como júnior do lado de um sênior durante um bom tempo. É claro que isso acontece em muitas carreiras de TI, né? Mas o É, caso de SAP é ainda mais comum. Deixa o júnior ali do lado de um sênior durante um bom período de tempo para ele ir amadurecendo e só depois solta ele em projetos sozinhos, né? né? Porque no início é Tem que fazer um bem. shadowzinho, cara, senão Tem, é complicado. Mas eu tem. entendi, né? É só querer saber, tipo assim, de toda forma tem que ter conhecimento, não tem caminho fácil no caso do atribuição das funções aí, né, simples e complexa aí. É muito análogo a algumas outras coisas que eu conheço, que são os grupos, né, melhores práticas. Né, Sim. quando eu falo grupo, é grupo de usuário, né? Aham. Como você falou, pô, se você tem uma galera que tem um papel, você bota tudo daquilo que aquele papel ali, que aquela função faça. É, Mas até, É, até chegar, né, na governança, o que esse cara pode fazer? O que ele pode acessar? O que não pode, é trabalhoso pra caramba, sem qualquer Ô Beto, e sistema. se for pensar isso aí que você falou também, né, do cara apanhar muito no início e tal, né, Uhum. óbvio, casando com tudo isso aí que meu irmão tá falando, eu acho que o cara a questão que você falou da vivência, né, o cara ter a vivência e saber direto onde tem que ir deve fazer uma diferença absurda nesse universo de coisa que tem pra mexer, porque eu vou te contar, é Fácil. coisa demais, viu? Nossa, Deus do é. céu. A gente que tá sabendo aqui 1 milionésimo aqui do que tem aí dentro, a gente já fica doido, imagina o cara que tem que saber direitinho onde tem que ir e o que fazer. Cara, e te falar uma coisa, é raro você achar alguém que sabe das coisas, né? Por exemplo, na empresa que eu tô, né, eu não tô como funcional, infelizmente. Acabei conseguindo um trampo na área de TI. Eu fui contratado como analista de integração, mas os caras já estão subindo a régua para me cobrar como arquiteto de integração e soluções. Então, assim, tá subindo mais ainda. E, tipo assim, qual que é a expectativa, as expectativas do projeto, cara? Os caras querem saber onde vai encaixar tal coisa, tipo, integrações. Cara, quando você fala de integração sistêmica, você tem um monte de sisteminha, cada um integra de uma forma, cada um tem uma tecnologia, um banco de dados. Até para saber qual barramento de integração que vai ser melhor é complicado. Porque você vai estudar dentro do SAP, é muita possibilidade e SAP não te dá o caminho das pedras direto. Tudo com muito comercial. Então, por exemplo, eu tenho lá o Salesforce, eu tenho um integrador prontinho, mas eu tenho um sistema lá da Conchinchina que eu não conheço. Qual que é a melhor forma de integrar? Você tem que tratar cada integraçãozinha com projeto, entendeu? Então, assim, cara, Uhum. O é um Diego adora perre... isso aí. Você falou Salesforce, tem um aqui nosso que é o CGS, meu irmão adora. Fala do CGS e o olho dele até brilha. Nossa, dificuldades mil aqui com o tal do CGS, viu? Nossa. Mas Salesforce é Mas sensacional. A API do Salesforce é Não, não, animal. cai nisso aí que o Beto tá falando, né? De toda essa complexidade de integração de sistemas que trabalham integrados diretamente no SAP, né? cara, e é uma missão complicada, por exemplo, por exemplo, a empresa que eu tô. Os caras simplesmente colocaram uma pessoa para integração e toda a bagagem em cima. Não colocou um arquiteto de soluções, a consultoria que foi contratada com a Capgemini não tá falando nada sobre integração, só sobre a implantação. E, cara, é um universo.
Tipo, e a empresa nem sabe ainda o que vai ser integrado ou não. Então, assim, eu tô meio que uma missão quase impossível. Tipo assim, eu tenho que identificar o que vai ser integrado, como vai ser integrado, sem conhecer nada da empresa. Tá tranquilo, então. Tô tranquilo, eu tô ferrado. Tô tendo que pular do precipício. Tudo der certinho, você tá fudido. Tudo dessa... Mas, cara, a oportunidade de aprender disso é grande, né? Assim, agora que eu Tem tô isso, né? começando a me enfiar no... O ruim é que a empresa tá longe, né? Que a empresa lá no Espírito Santo. Eu sou home aqui em Jundiaí. Se eu pudesse estar mais perto sempre do projeto, dos times que tem, dos times de projeto que estão lá, tem um escritório de projeto, cara, aí estaria feito. Nessa fase ajuda muito. Mas assim, como é que eu peço para ficar lá 15 dias com a minha patroa aqui? Não tem como, Difícil. entendeu? Difícil. Então, Mas, o que anyway, acontece muito, Beto, sobre essa questão de Shadow aí que a gente falou, né, é deixar um júnior fazendo a parte operacional, né? Então você tem um sênior ali que sabe o que fazer, né, onde fazer, qual botão apertar, digamos assim, e deixa o júnior operacionalizando, né? Entrega a coisa mais ou menos pronta na mão dele e fala, ó, faz essa lista aqui de perfis aqui pra nós, porque precisa desenrolar isso aqui e eu vou estar focado aqui em outras coisas. E assim vai, né? Como acontece em muitas coisas de TI, né? E aí, conforme o tempo vai passando, o cara vai pegando o jeito da coisa, né? Ele vai aprendendo de tanto fazer ali, ele vai aprendendo e tal, e vai se é o melhor tornando. cenário para aprender, entendeu? Você tá de júnior e fazendo a sombra de alguém. Isso. Infelizmente, nem sempre é possível, né? Isso, exatamente. O problema é que às vezes te joga sozinho num projeto ali, e o que que a consultoria faz demais é pegar um júnior e vender como pleno, às vezes até como sênior, né? E aí o cara que se vire do projeto ali, aí, meu irmão, a água bate na bunda mesmo. Cara, o gerente de projetos da KPGMini, eu tive contato com ele lá no Espírito Santo, cara, gente boa até. Ele falou, entende? Não tem profissional sênior para contratar fácil. Pega um júnior mesmo, taca no cara e dá um apoio, bota um backup para, tipo, sabe, a escuta. Aham. Tipo, me salva aí, entende? Tem um suporte pro júnior para poder o cara desembolar as coisas, porque não tem profissional no mercado, Não, é difícil entendeu? demais. Tá muito disputado. É por isso que Tá. eu vivo falando pra vocês. Você tá endossando mais uma coisa que eu sempre falei aqui com vocês. Uhum. Mercado SAP, mano. Quem tiver bem preparado, nada de braçada nos próximos anos. Essa onda de S4 que tá vindo aí vai exigir gente a rodo Vai e puxar pagando gente demais, muito né, cara? dinheiro. É que o negócio é focar no longo prazo agora, né? Tipo, não desanimar. Porque se você pegar esse aí que o Beto falou aí também, não tem profissional e os que tem estão bem empregados já, né? Então, assim, pra você tirar o cara da onde ele tá, você vai ter que encher o bolso do cara, não tem jeito. É isso aí. Né? Então, assim, foco ali, né? Como se fosse a poupança nossa aqui, aprendendo um pouquinho de cada dia, para quando chegar lá no 2027, 2028, a gente poder escolher o que a gente quer, né? Cara, por Esse isso que eu tô é o tão, foco. por isso também, né? Por isso também, eu nem sei se eu vou de fato. Eu tava conversando isso essa semana com o pessoal aqui que a gente, meu irmão sabe, esses últimos 15 dias eu tava de férias, mas não descansei nenhum dia. A gente tava, literalmente, eu trabalhei todos os dias. E eu tava conversando com os caras da consultoria, não são pessoas de SAP, mas a gente acabou tocando no assunto do SAP aí. Foi por isso que eu falei com eles que na hora que a minha gerente veio conversar comigo de ir para esse projeto do S4 que a gente vai encarar esse ano aí, da, da, da migração de versão aí da CBMM, eu não deixei nem ela acabar a frase. Quando ela citou o termo S4HANA comigo, eu falei, vou, Tô dentro. quero sim, onde que eu assino, sabe? Tipo, porque eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade assim, absurda. E tipo, eu tava falando com os caras aqui essa semana que eu não sei se eu tenho intenção de migrar a carreira. Não ainda, né? Eu acho que ainda tá cedo pra eu pensar de fato nisso. Mas é o que você falou aí, é a poupança. Vamos pegando conhecimento, vamos melhorando nisso aqui. Porque assim, isso que nós estamos fazendo aqui e essa oportunidade que eu tô tendo agora de ir pro projeto, cara, vão ser assim, oportunidades de. Essa aqui já está sendo e a do projeto vai ser também oportunidade de ouro, cara. Se eu vou migrar, eu ainda não sei. Se eu vou mudar de cadeira, eu ainda não sei. Até porque isso implica em muito mais coisa, né? Mas, que aí uma coisa que eu até, só mais um ponto para não delongar demais, mas eu acho que é um dilema que muita gente tem, da gente sair da área de negócio e partir para isso aí, para essa mudança, eu acho que é muito assim, onde eu tô hoje eu sou sênior, para onde eu vou ser júnior. Mas o que vem no pacote? Entendeu? É isso que assim, eu tenho claro que, assim, no médio e longo prazo, sem dúvida que é vantajoso, sem dúvida que vai ser uma baita de uma oportunidade. Mas eu tô para isso? Não sei ainda. Sinceramente, não sei ainda. Entendeu? Eu Que é acho que eu uma vou ver coisa isso muito assim. de pertinho esse ano aqui dentro desse projeto, entendeu? É porque é uma coisa assim, se você escolhe um caminho desse, descer de um sênior de alguma coisa qualquer e descer para um júnior,
Meu amigo, você tem que queimar a ponte atrás de você, porque não tem volta. Não tem Entendeu? volta, Aí você exatamente. tem que agarrar com unha e dente aquilo que você passou pra frente, É, engolir o choro, que vai vir dificuldades, e sem seguir. dúvida. Uma hora vai colher o fruto, né? Tipo, eu já fiz É, alguns movimentos de, tipo, de estar bem, como você disse, em outra coisa, eu fiz, cara, eu quero isso. Aí você desce um degrauzinho ali, ficando em humildade. Só que assim, a gente tem que ter um controle emocional muito grande e uma disciplina muito forte, né? Pra seguir no é. caminho ali. Eu acho que isso que você falou aí define tudo, né, mano? Você ter certeza do que você quer, porque é isso mesmo. Atravessou a ponte, você tem que quebrar ela ali pra trás e seguir, porque É. pra voltar depois, porque assim, é muito complicado. Igual vocês, você e meu irmão, por exemplo, vocês ainda estão dentro da TI. Vocês ainda estão dentro querendo ou não, vocês estão muito mais dentro do território de vocês do que nós três aqui, É verdade. né? Nós três vamos ter que migrar totalmente, e nós vamos ter que migrar pra um lugar que em algum momento a gente vai se deparar com um background que a gente não tem. Eu vejo o Gu ainda já mais dentro também. Cara, não sei. Assim, opinião, tá? Pelo que eu vejo, meu irmão sabe, eu fico com os caras eu fico com os consultores de TI aqui o tempo todo, eu fico com engenheiro de dados o tempo todo, eu fico com os caras que estão dentro desse universo o tempo todo, Uhum. e eu me vejo, é o que meu irmão falou aí em algum momento com algum de vocês, acho que foi com o Gustavo, não sei, mas ele falou isso aí, não, acho que foi o Beto comentou, quanto mais você mexe, mais você vê que você não sabe nada, né, mais você vê que você tá longe. É. Então você vê que assim, para eu estar realmente hoje aonde eu gostaria de estar, ou talvez aonde seria uma ponte mais curta, igual pegar a analogia que o Beto fez, uma ponte mais curta para você atravessar para não ter tanto prejuízo, eu teria que ter começado lá atrás. Eu teria que ter começado antes, eu teria que ter o background maior, talvez, né, para ficar talvez menos doída essa transição, menos sofrida. Uhum. Entendeu? É isso que eu vejo hoje. E eu tive a oportunidade de ter isso, mas não foi o meu, né, meu caminho na época. Hoje, esse caminho para mim hoje tá literalmente não, relativamente fácil Uhum. para eu atravessar isso. Mas só que o que eu precisava ter de base para trás, hoje eu acho que eu ainda não tenho, entendeu? Eu acho não, tenho certeza. Então esse é que eu acho que é o ponto. O Gu é um cara que tem muito forte como que usa ele como área de negócio. Eu considero que eu também tenho, até certo ponto. Mas esse é o ponto. Cara, da área de negócio, pra você virar a sua trajetória profissional é diferente, cara. Isso é verdade, Boca. O Rogério tem razão, às vezes parece, mas você pular e atuar como a figura do funcional pode ser É um outro caminho universo, cara. distante. É meio Por mais parecido que a com o que gente você... tenha interação diária com a turma, ainda é um caminho distante. E eu tenho o background de TI, mas não tenho de SAP, que é um outro mundo para aprender. Então, Aí, assim, tá vendo? é igualmente doído. E, assim, o que é complicado para todos nós aqui, imagina? Todos nós temos uma rotina complicada, né? À medida que a gente vai chegando na vida adulta, quanto mais adulto, filho, etc., cara, mais complicado fica. Né? Vai sobrando menos tempo, menos energia, né? A gente não é mais o jovenzinho que estuda de madrugada. Então, assim, enfim, mas assim, o que eu vejo? Vale a pena, cara. Acho que vale a pena, assim, né, investir e não voltar atrás. Pelo menos eu estou disposto a isso. Lógico que as contas chegam e, né, às vezes você tem que fazer certas concessões, porque você tem um padrão de vida, você tem uma família, etc. Mas eu estou com isso bem convicto, de seguir aí como, né, na área SAP, né, e meu objetivo é tentar conseguir estar como consultor, né. Mas isso que você falou aí, esse último ponto que você falou aí, eu acho que pega muito, porque você já tá meio que nessa vida, vamos falar de TI, de consultoria e de tudo mais, que meio que também nessa questão de qualidade de vida que você citou, né, de trajetória de vida e de dia a dia até, você já tá com isso também um pouco mais. Eu, por exemplo, já tô eu não sei se eu quero hoje, porque assim, provavelmente se eu for migrar para essa carreira, vai me tirar daqui onde eu tô hoje. Não talvez fisicamente, mas vai me tirar da minha realidade, isso é fato. Né? Muda muita coisa, cara. Para você que ainda não sabe, a minha tá mudando porque eu tô entrando no time dos pais também. Então, assim. Parabéns. Valeu. Então, assim, é uma outra coisa também que me faz pensar muito. O que eu quero daqui para frente? Será que eu quero sair do que eu tenho hoje? Né? Aí tem que botar tudo na balança, porque aí vem uma infinidade de coisas. Mas, enfim. Porque dependendo isso, de onde você se enfia, cara, você vai ter que mudar de cidade, isso. acompanhar o trabalho. É isso. Hoje ainda meio que eu sou mais resistente, né? Tipo assim, eu topo algumas coisas, me deslocar e tal, mas eu acabei me sitiando aqui em Jundiaí, porque foi bom para minha filha, foi bom para minha família, né? Minha esposa tem empresa dela que é home-based, mas funciona aqui na região, que é a franqueada de região. Então, assim, mas de vez em quando acontece algumas coisas umas seduções por parte das empresas. Olha, vem pra cá, entendeu? Tem algumas coisas assim. E é inevitável, cara. Pra quem é consultor, você ficar com o pé fincado é bem difícil. Agora, chega a certo nível de senioridade, você começa a ter uma liberdade financeira e geográfica. Né? Ou seja, você fica onde você quiser, como você quiser.
E esse é o meu objetivo de vida, não é ficar rico, é ter liberdade geográfica e liberdade financeira. E o consultoria Massa. eu vejo isso como muito potencial para isso, cara. Mas é o que você falou, né? Só que isso não começa assim, né? Isso você Não, atinge, você alcança. Então, assim, e ainda tem isso, né, cara? Acho que eu e você, no caso aqui, de nós aqui, acho que só eu e você. A gente já tá um pouco na frente dos meninos aí na questão também de idade e tudo mais, né, velho? Então, assim, exatamente. chega num certo ponto, você não tá, igual você falou, você não é mais o jovenzinho que estuda de madrugada, você não tá mais a fim de ficar correndo atrás de dinheiro pra você ir parar lá nos Nordeste da vida. Igual meu irmão já falou em algum momento aí até de sair do país, teve até proposta pra isso. Então, assim, não sei, mano. Eu não sei se eu tô nessa pegada mais, não. Entendeu? Então é São uma decisões. coisa de A pensar maturidade muito. traz essas dúvidas, né, de decisões É. difíceis, né? Quando a gente é mais novo, cara, a gente corre mais risco, é fato. Agora, por exemplo, o Cabral É, com 2 filhos, ele não vai correr, tipo, não vai correr o risco que ele correria, né, lá com os 20, 30 anos dele, entendeu? Os 20 Sim. e poucos anos, é entendeu? verdade, isso tudo muda muito, né? Então é isso. Então eu não sei se nesse momento que eu tô de carreira, por exemplo, até de vida, não vou falar nem só de carreira, não. Uhum. Se eu quero fazer essa transição, igual você falou aí, que eu também citei no início, de você sair do sênior para o júnior para você traçar um novo caminho, que eu tenho certeza que é um caminho muito, muito valioso, né? Mas sei lá, mano, vale a pena, será, fazer essa transição? Não, vale a Tipo pena, assim, acho que vale, mas assim, eu tô disposto a isso, esse é o ponto. tipo, a balança de cada um, ela é muito individual, tá, Cabral? Então a gente não É pode não, pensar, ascensão de carreira, financeira, cara, você tem que pesar isso com seus valores, né? Por exemplo, como aqui é o grupo de apoio do TDAH também, né? Você sabe bem que a gente tem dificuldade para organizar as ideias. O ainda que eu tem isso. faço, cara? É sério, toda vez que eu tomo uma decisão importante, eu botava no papel, no Excel, tudo, sabe? Fazer um brainstorm de tudo, ou um mapa mental. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, para você pesar, porque É perfeito isso aí, se mano. você fica tudo com tudo na cabeça, você fica louco. Por exemplo, hoje eu tenho valores que são muito ligados à minha família, qualidade de vida, de estar perto, entendeu? Eu poderia estar longe, ganhando uma grana, se eu tivesse exposto para tal, mas assim, eu sempre contrabalancei com outras coisas. Aí você pensa, puta, mas isso aí é difícil tomar decisão, porque não é só o valor financeiro de carreira, você tem seus valores pessoais, as coisas que você não quer abrir Claro, mão, sua claro. qualidade de vida. Então eu concordo com você, tipo, é perfeito? É perfeito. Para algumas pessoas, talvez não seja perfeito para você por causa do É seu momento isso. agora, e tá tudo bem, É né? lógico, tá tudo certo. Eu vim de Itaúna pra cá já não foi fácil, imagina. Eu vim de Itaúna para achar que eu andei pro lado um pouquinho aqui e já não foi fácil, que era só eu e a Dayana, imagina de agora pra frente como é que vai Mas o ser pra primeiro nós. movimento é sempre mais difícil, cara. Né? Depois É, você vai ficando mais acostumado, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, assim. Né? Eu já mudei pra caramba, né? Já mudei de imagino. emprego e já mudei de endereço várias vezes. Né? É, mano, e você ser a figura nova é muito difícil, não é fácil. Em Mas, qualquer situação, mas seja falar uma na, coisa é na- bom. É é, ruim, mas é bom. A gente é, cresce. isso é verdade. Mas é aquela história, né? O ferro é forjado no fogo, não tem jeito, mano. A gente cresce, realmente, a gente aprende, a gente melhora. Mas, né, o processo não é fácil. Então, Aí vem assim, de novo. Nossa idadezinha não permite a gente. Cara, e né? outra coisa, a gente não tolera mais qualquer coisa, cara. Você chega na maturidade, é, tipo, o nível de tolerância da gente vai diminuindo, a né? sua resiliência diminui. Verdade. Então é isso, cara. Eu acho que assim, no final das contas, eu falo que esse ano acho que pra mim vai ser um divisor de águas nessa questão de carreira Uhum, por causa de tudo isso que a gente tá falando aqui, sabe? uhum. Essa do projeto, eu acho que realmente vai ser uma experiência sem, sim, sem medida. Acho que vai ser muito, muito bom mesmo. O meio que eu vou estar inserido de forma integral esse ano realmente vai ser uma experiência top, assim, Ah, sabe? show de bola, cara. E teve gente na minha área que ainda negou ainda, sabe, de vir pro projeto. Eu não fui a primeira opção, vamos dizer assim, entre aspas, por causa até da minha função aqui dentro, né, do que eu faço aqui. Então, mas assim, eu acho que quem tá tendo essa oportunidade realmente tem que valorizar, porque é uma oportunidade que muita, muita gente queria ter. Com certeza. Tem que aproveitar. Né? Todos É, nós. e é o que eu sempre falo aqui com vocês. Não necessariamente esse conteúdo vai te obrigar a migrar de carreira, né? É o que eu sempre falo. É O verdade. aprendizado todo faz com que você seja um key user muito melhor, com que você seja uma pessoa que vai ter um nível de conversa com a TI muito mais maduro, entendeu? O conteúdo, Verdade. você vai ver, durante você, talvez, melhor do que ninguém, mano, esse ano vai poder ter essa oportunidade. Durante as Uhum. conversas que vão acontecer em diferentes momentos aí desse ano do projeto, você vai ver que seu nível de conversa com os consultores vai ser outro, que os caras não vão te enrolar, digamos assim, entendeu? Ou você É, vai ter um poder de argumentação infinitamente é maior do que diferente. você teria 6 meses atrás, entendeu? Sim. Eu vivo isso hoje dentro do universo lá do BI, né, com os meninos lá na consultoria. Eles falam que é diferente. Eu e a Mônica conversando com eles é diferente de todo o resto da CBMM. Pois é. Né, a maneira como a gente lida e trata com as coisas. Ah, e tem um ponto.
com relação ao que você falou do projeto, dentro do que você está falando aí, o projeto lá, os times, eles estão separados em frentes, né? Uhum, As frentes vão ser vocês, né? Que são. Você sabe disso porque você tá lá, né? Vou falar pros meninos só. uhum. Vai ser separado em frentes. Então, quer dizer, vão ser os funcionais, né? No caso, sei lá, É como se tem um fossem monte. squads. Isso. Os times. A função aí do meu irmão e dos caras lá aqui dentro da CBM tem. Eu nunca sei que nome que eu falo. É funcional, é BP, é analista, não sei o quê, enfim. Mas a figura deles aí vai estar junto com os key users das diversas frentes. Por exemplo, a minha frente é QMPP. Uhum. E quem tá junto comigo? O Jorge, que tá com a gente aqui, que pergunta pro meu irmão quanto o Jorge conhece de PP. É. Ó, Então, legal, hein? assim, ele assim, como key user, né? Ele é um key user bem, vamos falar assim, hard mesmo, né? Então, mais uma oportunidade boa que eu vou ter, né? Então, vai ser muito legal isso aí. Cara, é bom demais. Eu acho que assim, que vale muito a pena, como disse o Cabral, né? Tipo, beleza, você não escolhe mudar de carreira, mas você vai ter uma senioridade muito grande, né? E até na hora de você defender seu ponto de vista e conhecer processo, talvez quando você, por exemplo, algum dia você partir para alguma liderança de um setor, tudo faz diferença, cara. Toda a bagagem que a gente vai colocando em cima, empilhando ali, faz diferença. É isso aí, Conhecimento ninguém tira da gente, não. Mano, quando você sabe se posicionar, sabe falar do que você tá falando, entende o que tá sendo falado, já muda o jogo. Exato, é isso que eu ia falar agora, Beto. É na hora que o consultor tenta falar com você alguma coisa, sei lá, o cara fala assim: ah, não, eu vou criar um negócio aqui e vou tirar esse relatório aí pra você. Se você vira pro cara e só pergunta assim, você vai fazer o quê? Uma query? O cara já fala: opa, esse cara manja dos Paranauê, entendeu? Esse Verdade. cara sabe do que eu tô falando, ele sabe o que é uma query, entendeu? Aí você já fala: Uhum. não, não, e tal, vou fazer um relatório aqui via programa BAP mesmo. Aí você fala: ah, não, entendi, achei que era uma query. O cara já sente que você tá em outra posição, entendeu? É, A mesmo pegando esse contexto dessa aula que a gente tá falando aqui hoje, o cara fala: ah, não, porque isso aí você tá sem acesso, não, mas pode deixar que eu vou olhar aqui. Aí você pergunta, você vira pro cara e pergunta assim: será que isso aí é algum objeto de autorização que tá faltando? Aí o cara já, opa, esse cara sabe o que é transação e o que é objeto de autorização, entendeu? É Aí você verdade, é fala assim, bem assim. Bem assim. aí o cara fala assim, não, aí, tipo, às vezes o próprio cara não sabe, né? Às vezes o cara tá até miguelando ali, o cara já dá uma gaguejada e tal, porque muito funcional Às não vezes o manja cara vai nada de tentar perfil. descobrir o que que é, né? Nesse É, meio tempo. não, É. e eu uso falar então, mais, isso muda o jogo em todos os sentidos da vida de vocês, até na hora de você conseguir um emprego, tá? Porque às vezes você pode não total. dominar um assunto, mas pegando o gancho que o Helder, né, até falou, cara, estuda de tudo, leia de tudo, que o máximo que vocês puderem, eu sei que é limitado, né, a memória, mas alguma coisinha pinga ali na memória. E, É. tipo, às vezes você tá numa entrevista de emprego, né, que eu passei por várias entrevistas de emprego, cara, você falar com confiança, só de você conhecer e como as coisas se conectam, vai fazer uma puta diferença. Eu Porque, passei por isso, Beto, na minha contratação aqui. Quando foram falar comigo do Power BI, foi o meu gerente geral, que nem tá aqui mais, meu irmão sabe, a figura do Marco Túlio aqui dentro, como que tinha uhum, força e tal, e quando a gente foi conversar, que ele foi falar comigo, ele falou assim, então, porque a gente quer ter isso aqui pra gente ver por diversas frentes. Eu falei, não, você tá falando, então, aí a gente vai ter o conceito do cubo e tal. Cara, na hora que eu falei, eu vi que o olho dele mudou pra mim. É isso aí. Entendeu? cara, Então, assim, é o que você falou, é uma coisa que pinga na sua cabeça, que você coloca na frase de uma forma bem colocada, vira tudo, muda tudo. uma coisa que eu sempre repito pra mim mesmo é o seguinte, eu estou estudando alguma coisa, eu tô lendo, puta, tá chato, o artigo é chato, eu tenho dificuldade gigante pra ficar fazendo leitura técnica. Mas eu penso, cara, já me rendeu muitos frutos, quando eu tinha mais energia lá atrás, né? Então vou continuar, cara, entende? Vou continuar aprendendo, né? Como se diz, luto com o meu TDAH todos os dias. É isso que eu ia falar, essa dificuldade aí é do TDAH. Mas Cara, é isso mesmo, cara. O que você falou é verdade mesmo. Meu irmão falou esse negócio, por exemplo, de você falar com a pessoa de um determinado termo que a pessoa fala, opa, ele sabe o que ele tá falando, cara. É muito isso. Mano, cara, muda o jogo. eu tô trabalhando com esses caras aqui nesse projeto aqui, dentro do banco, eu já tô criando meu notebook lá dentro do Databricks. Então eu já tô fazendo as minhas queries lá dentro, tinha algumas já criadas, mas hoje eu já sei pegar. Eu consigo criar uma básica do zero, eu consigo pegar uma que já está pronta e alterar para eu, Uhum. pra eu extrair o que eu quero. Isso tudo com um mínimo de linguagem ali de SQL que eu já estou pegando. Então, assim, eu já estou montando meu notebook lá dentro do banco de dados, dentro da base de dados lá que a gente está usando hoje, que hoje a gente está usando o Databricks. Então, Uhum. lá dentro do Azure, lá do Databricks, lá eu consigo usar eu já estou criando meu notebook, eu já tenho algumas queries lá criadas, porque quando eu precisar de consultar determinada informação, tem coisa no nosso BI, por exemplo, que não está no contexto do que você precisa. Eu acho que cai para essa realidade. Só que você tem como ir lá e buscar o que você precisa. Então, quando você está conversando com os caras que você fala de determinados termos, às vezes o cara está falando, o cara está montando lá um negócio lá que eu tô com a tela compartilhada, que muitas vezes a gente fica, falou, consulta tal coisa assim, assim. Pô, e se você, mano, você fala pro cara, e se fizer um join aí com a tabela tal, pô, acabou, ué. Pra gente que é leigo, o cara escuta você falar isso, o cara fala, opa, pera aí. É isso É aí. bem o que o meu irmão falou, então muda tudo. Cara, muda o jogo. Às vezes a gente fica inseguro de falar e tal, cara, mas
Ousem, cara. Uma coisa que eu vi outro dia, lógico, dentro da responsabilidade. Cara, o mundo é de quem ousa, cara. Se você fica só no seu canto ali, não ousa experimentar o pouco que você sabe, você nunca vai saber. Tipo assim, eu sou humilde, né? Olha, isso aqui eu não sei. Por exemplo, o trampo que eu consegui, o cara perguntou, você sabe do BTP? Eu, não. Só ouviu falar, só nível acadêmico. Você sabe disso? Eu, não. Mas qual que é a minha experiência? Tal coisa, fazer integração pontinho com pontinho lá. O cara, tá dentro. Mas assim, tudo que o cara falava eu já sabia, eu sabia como funcionava, eu conhecia o Azure, conhecia o que tem dentro do Azure, o S3, as buckets, o Amazon, né? Enfim, cara, tudo que o cara falava que ia utilizar como tecnologia, Você eu sabia já do que sabia ele alguma tava coisa, falando. sabia como se conectava. Aí o cara falou assim, pô, não, beleza, vamos contratar. Tô passando um perreio fudido? Tô. Mas, cara, consegui o trampo, entendeu? Tô me ferrando? Tô, mas tô lá. Tipo assim, Mas é soube isso. me vender. Agora eu tô correndo atrás pra entregar o produto. É isso aí, mano. É isso aí. Passei Faz da toda a porta pra diferença. dentro. Mas é isso, cara. Só que se você não tiver esse mínimo de conhecimento aí, você não tinha passado da porta pra dentro, né? Você tava do lado de fora. Exatamente. Justamente, é isso, é exatamente, aí você chegou no ponto, é exatamente isso que eu tô falando sempre com vocês aqui, entendeu? Não pensem, não fiquem só com essa visão de tipo, vou migrar de carreira, não vou, então não vale a pena o conteúdo, entendeu? Eu É isso que sei aí, que vale. você tá não vendo? tem, eu sei que você não tem essa visão, mas é Aham. só assim, porque às vezes, Aham. talvez alguém que não esteja aqui Alguém na que aula pense hoje assim, né? esteja pensando nisso, entendeu? Tipo assim, beleza, entendi qual que é a pegada do Diegão, fico muito grato e tal, mas não é pra mim porque eu não quero ser um cara de TI. Eu falei pra vocês desde a primeira aula que não era o objetivo que vocês todos virassem cara de TI, porque isso é utopia. Eu sabia que isso não ia acontecer, não tem essa pretensão, não. Eu queria ajudar vocês ao máximo para que aqueles que optarem por isso consigam pelo menos dar os primeiros passos, e aqueles que não optarem tenham uma bagagem muito maior do que um key user pobre mortal, entendeu? Um key user normal que não teve esse conteúdo aqui, que não teve a oportunidade de aprender o lado funcional da coisa. Porque é isso que a gente está falando aqui agora. O nível de conversa com a TI muda para outro patamar. Se Vai você quiser mudar. continuar no mediano ali, tá tudo bem, você vai sobreviver, né? Existem excelentes profissionais, obviamente, que vão continuar sobrevivendo sem consumir nada desse conteúdo aqui. Mas é um aprendizado que certamente leva para um outro patamar, entendeu? Muda de. É o que eu Muda tô o nível. falando. Só de você citar o que é, você perguntar pro cara assim, tal request, não sei o que, o cara já fala, cara, esse cara sabe o que é uma request? Você sabe o Aí que é request, você sabe como é que funciona o LV, você sabe como é que funciona todas as transações, você entendeu? sabe o que Tem o uma Basis noção do faz. módulo tal, exatamente. Tem uma noção Cara, melhor dos papéis. você consegue. Agora, pra gente, todos nós aqui, né? Pelo menos pra mim, né? Muitas coisas ainda estão meio nebulosas. Mas você começa a conectar as coisas, como é que elas vão funcionar, vai construindo seu quebra-cabeça ali. Né? Ele nunca vai estar completo. Mas assim, vai chegar um momento que você vai saber identificar ali como que é melhor possível como as coisas se conectam. E mais pra frente, né? Por exemplo, no meu caso, que estou visando uma consultoria, cara, isso faz toda a diferença. Todo conhecimento que eu estou absorvendo vai me fazer a diferença pro meu projeto, entendeu? Não, lógico, eu tenho 13 anos de experiência lidando com isso 8 horas por dia durante os 13 anos, gente. Não tem como, né? Não dá pra comparar, não Eu dá pra sei. traduzir tudo aqui no, né, no pouco conteúdo que a gente tem aqui 1 hora por semana, sei lá, a gente deve ter estudado aqui umas 40 horas juntos aqui no máximo. Então, claro, não dá para traduzir tudo isso aqui, mas tudo que eu puder compartilhar com vocês de conteúdo, eu tô tentando trazer, entendeu? Com De certeza. conhecimento, para que vocês possam, né, dar os primeiros passos. E é igual eu falei para vocês, é igual uma quer dizer, guardadas as devidas proporções, é igual uma faculdade. O Beto sempre fala isso, ela te dá um norte, né? Se você quiser ir dar um deep dive ali, é totalmente com você. A faculdade não vai ensinar ninguém a ser especialista em porra nenhuma. É. Infelizmente, né? É Exatamente. exatamente isso. Principalmente dependendo da faculdade que você fizer, né? Então, assim, Pois é. é, mas é isso mesmo. Pelo menos assim, clareia muita coisa, abre muita coisa na cabeça da gente para a gente poder aprofundar no que for realmente interessante para nós, né? No que fizer sentido. Mas, nossa, mas esse conteúdo aqui é extremamente válido. A gente é mais uma vez, né? É uma oportunidade. Eu citei o projeto lá do S4, né? Mas esse aqui, igual você falou, guardadas as devidas proporções, mas de toda forma, mano, é uma oportunidade que, assim, quem não aproveita. É. A cada dia que a gente tem aula aqui, gente, não só pelo conhecimento SAP, mas eu aprendo com o Rogério, eu aprendo com o Beethoven, eu Eu também. aprendo com o Gu. Cara, essa oportunidade da gente ter de Troca, né? aprender, essa troca, essa experiência que o Faz muito Beethoven sentido, acabou de Thiago. citar, essa transição que o Rogério falou que vai estar vivendo, cara, são coisas que não tem preço, né? Esse Exatamente. curso, essa coisa que a gente está fazendo aqui, ela não tem preço. Vai muito além de um simples conhecimento de SAP. E, em paralelo a isso, com relação ao nosso curso, eu estou fazendo a apostila, né, das aulas.
Eu acho que na terceira aula que eu tenho que rever, eu tô revendo as aulas para pegar os conceitos, Legal. tô tirando alguns prints do SAP. Top Vai ficar demais. bacana, Diego. E antes de eu terminar, eu te mando ela para você ver se você quer incluir alguma coisa, Uhum. mas vai ficar um desenho todo do curso pronto. Do conteúdo todo, né? Legal, mano. Muito bom isso Super aí, útil, cara. valeu demais. Vai ajudar demais. Muito interessante. E só pegando um gancho no que o Thiago falou, eu falo que o Gu fez o mesmo curso que eu, nós fizemos a mesma pós-graduação. Eu falo que uma das disciplinas que tinha que ter lá, na verdade não é que tinha que ter lá, tinha que se tornar uma disciplina de uma, acho que vocês também passaram por isso em tudo que vocês já fizeram aí na carreira. Cara, é network. Essa troca, igual pra mim lá, pelo menos, foi extrema. Foi o que abriu minha cabeça pra sair da Uzi Minas, foi a minha pós-graduação. De ver que tinha um monte de gente no mesmo lugar que eu, estudando a mesma coisa, fazendo um monte de coisa mais interessante do que eu fazia. Eu tava igual uma avestruz com a cabeça enterrada dentro da Uzi Minas. Valeu demais, não tô cuspindo no prato. Me criou como profissional de um modo geral, né? A minha base profissional. Mas né, eu tinha, né, um universo todo cheio de coisa bacana do lado de fora que eu não parava pra olhar, nem pra olhar por cima do muro, assim, eu não olhava, eu ficava com a cabeça enterrada na terra lá dentro da mineração. É isso aí, cara. A gente tem que se expor mesmo, cara. Se jogar no mundo e conhecer e O conversar Thiago e falou falar. dessa troca aí, faz muita Faça, diferença. tá louco. Cara, tipo assim, às vezes pode parecer, né? Como se diz aos olhos de outros, né? Tipo, jogar conversa fora, mas não é, porque você vai aprendendo. Eu aprendo um pouquinho com a sua experiência, com a do Gu, com a do Cabral, do Thiago. E quando você se deparar com alguma dúvida, cara, você vai com mais fé. Você fala, puta, cara, não dá pra fazer. Exato. É isso aí, mano. E igual você falou, vocês falaram, isso não é de profissional, é de vida, né? Eu tô entrando num mundo agora em junho que vocês todos já estão, eu tô chegando agora. Um outro universo. Vai mudar a sua vida para sempre. Já mudou. Exatamente. Então, assim, isso tudo vale, cara. Vale pra profissional e vale pra vida pessoal, não tem jeito. A gente vai tendo que trocar experiência com quem já pisou onde a gente tá botando o pé agora, quem tem gente que já mora lá faz tempo e você tá botando o pezinho agora, então É um território isso. desconhecido. Aí quando você isso. vai pela experiência do outro, você fala, não, dá pra ir. Não é o demônio que eu tô pensando Melhor na minha coisa é você cabeça, aprender não. com o erro dos outros, né, mano? Pra você não ter que cometer o seu, dói menos. Cara, a gente luta com muita coisa na cabeça da gente por ansiedade que não existe, cara. A gente, né, estudou estoicismo, né? Tipo, você tem muitas crises, né? Muitos problemas na sua cabeça. A maior parte tá só na sua cabeça. Quando você olha pra trás, a maior parte das crises, né? a maior parte das crises que a gente teve, cara, nunca existiram. Superou, você resolveu, né? Essa é uma vantagem do TDAH. Hoje em dia eu, por exemplo, não sofro com ansiedade, eu não sou ansioso com nada. Então, assim, Eu sou um pouco ansioso. eu não sou não. Sou. Nada. Eu sou menos ansioso do que eu deveria. Eu também. Então, assim, eu não sou de ficar. Meu irmão também é bem assim. A gente é bem low profile nesse sentido, assim, a gente é bem de boa. É deixar acontecer, não fico sofrendo muito com as coisas, não. Então, Deixa acontecer. Mesmo porque eu posso estar ansioso agora, eu já pulo pra outra coisa. Né? É bem assim mesmo. Exatamente. Eu deixo as coisas acontecer. Eu não... Você assusta, já esqueceu. Você tinha que estar preocupado com aquele negócio. Nossa, Deus, esqueci de tal. Já tô pensando em outra coisa aqui, mas Não, pelo menos tipo, isso acontece também, mas assim, eu tenho um estado de ansiedade um pouco maior, porque eu sou mais agitado, cara, eu sou muito agitado. Mas enfim, o grupo de apoio do TDAH aí tá sendo legal. O grupo de apoio. Eu vou ter que gravar 2 aulas, né, Tem que pegar um outro horário, então pegar um. Não dá pra pegar o sábado porque não vai interessar pra todo mundo. Não tem o clube da luta? O clube do TDAH. Pô. Tem que ter um dia, um outro Primeira horário regra, não se fala do grupo, não se fala do clube do TDAH. Segunda regra, não se fala do clube do TDAH. É isso aí. Nossa, se for montar um grupo desse aí, vou falar com você, eu acho que o Team no Meet não vai caber todo mundo na reunião, não. Cabe não, cara. Cabe não. Vai caber todo mundo na sala. Ô, gente, show de bola demais. Vamos lá cara. então, senhores. Vamos deixar lá, o Boca pro CrossFit, senão... Eu vou ali tomar café. Vamos? Eu também. Vou tomar Senhores, muito obrigado café. aí. Valeu demais, gente. Um bom ano novo pra gente, né? Nossa primeira aula do ano aí. Valeu por... Isso aí. Boa, que bora. aí. É Bom isso aí. fim de semana para todos. Valeu. Esse ano promete, galera. Promete. Nossa, Valeu demais, galera. Obrigado mesmo. Aquele abraço e a gente se vê na próxima. Valeu. Deus aí. Bom sábado. Tchau, tchau. Valeu.